Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Vasco Elvas, um jovem humorista que é repórter no 5 para a meia-noite. Assim que terminou o curso de Economia, o Vasco foi para Londres tentar a sorte no stand-up comedy. O Vasco contou algumas histórias, desde ter conhecido o Ricardo Araújo Pereira em Londres, passando também pelo momento em que descobriu que tinha tido a mesma ideia para uma piada que há alguns comediantes já estabelecidos internacionalmente. E parece que às vezes recebe umas mensagens no Instagram, umas com convites irrecusáveis, outras mais duvidosas. O Vasco escolheu o muito conhecido comediante Jerry Seinfeld para falarmos no episódio, que foi gravado à distância, via Zoom. Há momentos em que a qualidade do som não é perfeita, pedimos desculpa por isso. De qualquer forma, vale a pena ouvir esta e outras histórias no episódio 35 do Humor à Primeira Vista. Segue o podcast em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. A entrevista começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe. Humor à primeira vista. Vasco, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o convite e estamos a gravar à distância, obviamente. Mas penso que vamos conseguir ter aqui uma boa qualidade de som, que estamos aqui os dois. Sim, o som, bem o som vai equipados. estar bom. O resto não sabemos, mas o som pelo menos. Vamos ver como é que o resto fica. Mas queria começar por falar de Londres, onde estiveste nos últimos anos a fazer stand-up e regressaste agora a Portugal durante a pandemia. Mas antes de teres ido para Londres fazer stand-up, apesar de já teres dito que consideraste que é um bocado de loucura, ainda fizeste stand-up por cá. Sei que já tinhas atuado no Nós Alive, mas o que é que já tinhas feito mais por cá em Portugal, dentro do stand-up? Pá, primeiro, tu és conhecedor da minha vida, não esperava isto. Poucas pessoas sabem isso. Eu comecei cá porque eu via muito. Pá, via Levanta-te e Ri, nem estava muito exposto ao internacional, tipo, no início. Porque eu também não sou de Lisboa, sou da Marinha, meios mais pequenos, acho que não se conhecia tanto o que é que se fazia lá fora. Pá, e basicamente eu mudei-me para Lisboa e decidi que curtia fazer stand-up, porque via Levanta-te e Ri, e tirei o curso da Bank Produções, por onde passa muita gente. E também tiraste do Sinal de Cordes, não foi? Tirei. O Sinal foi a pós-graduação, foi assim. E pronto, e depois fiz o da Bang e o do Sinel. Pá, e comecei a fazer stand-up tipo em bares, que a Bang tinha, também fiz a gala do Sinel, e na gala do Sinel gravei o vídeo da gala, e depois participei num concurso que houve do Nós Alive, que era tipo para palco comédia. Pá, eles selecionaram-me. Era um concurso que havia na altura. Ok, não sabia. Ainda tentei ganhar por likes, mas não tenho amigos suficientes para isso. E pá, e depois selecionaram-me e fui lá, foi giro. Mas não fiz muita coisa, porque na altura eu sinto que agora há muito mais coisa. Já havia alguma coisa, mas não havia muito, pá, não havia muito espaço para se atuar. Tipo, tinhas alguns bares que a Bang arranjava e depois tinhas a malta maior que fazia as datas deles, não é? Mas para a abertura da malta nova não havia grande coisa. Sei que eu também depois mudei para Londres. Tu vais para Londres com quantos anos? Pá, eu mudei-me para Londres. Que ideia que eu tinha? Tinha 20 anos. 20 anos. Foi mal que acabei o curso. Agora estás com 24. Ok. E tinhas começado a fazer stand-up, quê? 2 anos antes, talvez? Não? Sim, pá, e 2... Porque assim, eu comecei a fazer stand-up mal inteiro na faculdade. Foi tipo das primeiras coisas que eu fiz, foi fazer o curso da Bang e começar a fazer stand-up. E depois fui no ano a seguir, aliás, 2 anos a seguir, eu fui para o Brasil fazer Erasmus, pá, e também fiz por lá stand-up. Portanto, eu realmente em Portugal não fiz muito, percebes? Eu considero que a minha carreira começa depois quando eu vou para Londres. Tipo, a minha carreira, salvo seja, não é aquilo que eu tenho feito. Porque eu, na verdade, não estava muito exposto. Eu ia fazendo uma data a cada 2 meses. Mas para ir para Londres já tinhas que ter algum tipo de confiança no teu stand-up, ou não? Ou zero confiança? Pá, não sei, sabes? Eu acho que existe essa confiança do início em que tu achas que és muito bom e que consegues, tipo, porque fizeste uma sala a rir uma vez ou duas. Ok. Pá, mas isto destrói-se muito facilmente. Tipo, imagina, eu tive... Porquê que eu também fui para Londres? Pá, porque eu senti que não tendo muito espaço, eu tive uma noite muito má, terrível. Nem foi uma noite, foi uma tarde, que é pior. Que eu fui atuar uma vez, pá, e aquilo bateu-me muito forte. Eu estava a começar, tipo, acho que foi
não sei se foi antes ou depois do Nós Alive, deve ter sido depois, tipo pouco tempo depois. Eu fui atuar à Universidade Europeia, pá, com outra malta, com o Luzindro, com o Pedro Luzindro, não é? E Sim. com outra pessoa, com outro amigo que eu conheço, que não é bem stand-up comedian, não faz stand-up, mas tipo é mais entertainer. Que é Epá, e aquilo Já agora? correu. É o André Coceiro. Ok. Não sei se sabes que Não, epá, não faço ideia, não é sinceramente. ligado ao humor. Epá, e aquilo correu de forma tão terrivelmente má, porque tu, quando começas a fazer stand-up, eu sinto que o que tu pensas logo é o tabu, percebes? Tipo, o tabu é como se tivesse graça. Eu acho que as pessoas muitas vezes diferenciam o que é que tem piada e o que é que choca, percebes? E muitas vezes tu vais para Uhum. esses temas porque, como sabes que tem uma reação, às vezes confundes essa reação com a piada. E eu fazia um bocado isso, mas eu acho que as minhas piadas até eram conseguidas. Só que eram. Pá, é quando o humor não é apropriado ao ambiente. Percebes? Tu estás no Claro. opening day da Europeia, pais e tudo mais, e está lá um gajo a fazer humor negro que não se adequa a nada. Então eu tive essa experiência e foi totalmente destrutiva, em que eu tive a pessoa que nos ia pagar, tipo, a fazer assim com a cabeça, durante o meu set. E eu, Jesus, isto está a correr super mal. Tipo, fiz mais uma ou duas piadas e depois basei. E o Luzindro e o André lá salvaram a coisa. Tipo, lá se tornou divertido para toda a gente naquele momento. Epá, isso pesou-me imenso, estás a ver? E eu senti que pá, precisava mesmo de melhorar o stand-up. Porque pá, aquilo claramente pensei em desistir. Este pensamento veio-me à Então, cabeça que é tipo, pensaste em desistir e depois Londres, é isso? não, e depois pensei, epá, tipo, eu gosto imenso disto. E se calhar quero melhorar o meu stand-up e quero ter a experiência do que é ser um stand-up comedian. Tipo, o que é atuar todas as semanas, todos os dias, o que é que isso é. E, epá, e senti que se calhar Londres podia dar isso. E também como não tinha definido, não sabia o que é que queria para além da comédia. Parecia que só queria comédia. Tipo, tirei um curso, mas não... Tive Economia, não uma... é? Exato, pá, e tive meio uma startup durante esse tempo. O limpa Gostava misto. disso. Uhum. Epá, muito bem. Gosto como estás a completar as frases do professor, não é? Epá, e então decidi que queria ter essa experiência, tipo, e que fazia sentido para mim perceber ao menos se era isso que eu queria. E acho que Londres, pá, dá isso, não é? E não é assim tão longe. Tipo, Londres é muito perto, não é? De Portugal. Não tem que abdicar de imensa coisa. Tive que abdicar de algumas coisas, mas não é tipo ir para os Estados Unidos, não é? Claro. Que eu sinto Então, que mas a seria. impressão que me está a dar é que, ou seja, antes de ir para Londres ainda não tinhas muito bem definido o teu estilo, do que é que querias fazer enquanto stand-up comedian, certo? Ou seja, já Certo, estavas ali um certo. bocado às vezes no humor negro que agora não, pelo que percebi, não é o teu estilo neste momento. Uhum. E também se calhar ainda não tinhas assim tantas atuações como Não, pá, seria. tinha muito poucas. Quantas atuações é Imagina, que tinhas, sabes? Mais ou menos. epá, não sei, mas se tinha 30 já era 30 tipo num atuações. espaço. Epá, porque tu atuavas em dois em 2 meses, porque havia algumas Pois. pessoas, mas depois só havia tipo um ou dois espaços. E depois tu não eras grande o suficiente tipo para montares a tua noite ou para teres convidados e pôres o teu próprio show. Isto, portanto, Um, há 6 anos. Estamos a falar há sim, 6 5 anos, anos, pai. 5 6 anos, para aí, Yeah, sim. ok. Epá, e eu fui exatamente, tipo, eu não sabia o que é que queria dentro da. E mesmo hoje é super difícil tu definires o teu estilo de humor porque tu vais gostando de várias coisas, percebes? Eu tanto gosto imenso de ver Dimitri Martin, Seinfeld, como gosto de ver imenso Anthony Jeselnik, percebes? Claro. Tipo, acho que me aproximo se calhar mais do. Gostava de me aproximar mais dos primeiros do que do Jeselnik, porque pá, não é mesmo o meu estilo de humor, mas aprecio imenso. Epá, e sim, Londres foi isso, foi tipo, eu gosto de comédia, acho que é o que eu quero seguir, não sei se é que gostava muito de stand-up, mas também não sabia se era escrever, se o que era, porque em Portugal stand-up realmente não existia muito, e queria ter essa experiência do que era tipo viver comédia, percebes? O que é ser stand-up comedian, o que é todos os dias estar rodeado e nem que se não fores atuar, estás a consumir, percebes? E então foi um bocado por aí que eu fui, mas Claro. claramente sem paraquedas e não sabia o que era chegar a Londres, não tinha ideia da dimensão do circuito. Acho que foi um bocado uma loucura, de certa forma. Então, quando vais para Londres, tinhas 20 anos, como disseste, ficaste lá até o ano passado, 2020, certo? Portanto, Epá, vieste com sim, mesmo no 23, início. tiveste mais ou menos 3 anos em Londres. Certo, É isso? mais ou menos 3 anos. Tipo, como eu não comecei logo a atuar, tipo, não comecei logo a atuar, tipo, tive o período de adaptação entre Claro, arranjar casa, arranjar trabalho, porque, enfim, cais ali não tens casa e certo. arrendar casa em Londres é quase impossível. Portanto, eu fiz stand-up para aí durante os primeiros 3
3, 4 meses, tipo, devo ter feito para aí uma vez ou duas, porque foi para orientar a minha vida. Ok. Portanto, comecei um bocadinho depois disso. Devo ter começado para aí em fevereiro de 2018. Para aí, sim. Sabes mais ou menos quantas atuações é que conseguiste fazer em Londres? Epá, perto de... Eu não era dos mais malucos, percebes? Eu não era dos loucos que faziam quatro O que é ser atuações 4 atuações de quê? Num dia? numa noite, sim. Pois. 3, 4 não, mas tipo, o André chegou a fazer, por exemplo, 3, estás a ver? Pois. Tipo, eu já fiz double ups, cheguei a fazer 2, mas não Duas. fazia isso regularmente. Epá, devo ter feito perto das 200 atuações em 2 anos e meio. O que não é incrivelmente, tipo, eu vinha também passava muito tempo em Portugal, percebes? Porque vinha muitas vezes passar o verão, portanto esse período Claro. não atuava tanto, mas dava para manteres uma consistência que tu sentias tipo que estavas a melhorar e que estavas a viver um bocadinho, pá, a vida que tu achas que a malta em Nova Iorque se calhar vive, percebes? De atuar todas as semanas e sentir-te confortável e tipo Claro. ires para palco sem texto e teres 3 ou 4 ideias e a partir daí construís alguma coisa. Esse também é mais ou menos o estilo que segues ou vais sempre com coisas escritas? Depende, pá, imagina. Foste eu tentando acho um que bocado os dois? depende muito da tua confiança, percebes? Se tu estás a atuar uma semana, tipo 5 dias seguidos, pá, tu já chegas a palco e já, tipo, já tens o conforto de, ok, sei mais ou menos o que já é o meu texto, portanto tenho aqui 2 ideias que quero brincar, mas também tenho a segurança que volto para ali. Qualquer coisa, tipo, Claro. posso voltar para ali. E depois também depende da noite, tipo, há noites em que tu não queres falhar, há noites em que tu, pá, eu fazia open mics, pá, que aquilo, não, a qualidade de comédia era, tipo, não tinha quase nenhuma. A malta era tipo malta que ia fazer a primeira vez, tu de repente estás ali, não há pressão nenhuma, podes falhar à vontade, podes não ter. Pá, eu lembro-me uma vez que pá, morri completamente e é ok, e para a semana estou lá outra vez, percebes? Porque é mesmo para isso, mesmo para esse teste. Eu gosto bastante de tu ires com algumas coisas, mas não ires com tudo escrito ao detalhe. Tipo, não ires com um plano já fixo, que é isto Certo. que eu vou dizer, é isto que eu vou dizer. Tipo, ires uma cena um bocadinho mais livre e dar espaço para explorar, tipo, ok, agora surgiu isto, vou por aqui. Percebes? Ou uma interação ou fazer um bocado de crowd work. E aí, pá, e tu muitas vezes traz isso, que eu sinto que é difícil, depende da tua confiança. Epá, a confiança eu acho que é tudo. Acho que a rotina de... Até o próprio... Pá, o Seinfeld diz isto no documentário que tem com o Warren Adams, o Comedians. Eu Não estive sei a se ver, já... estive a ver isso anteontem, foi pá, que adorei. adoraste, É curtiste? muito, gostei mesmo. Yeah. E Mesmo o Seinfeld... até ia puxar isso mais à frente, mas podemos já falar que é super interessante poder ver o Seinfeld a seguir a ter acabado a série e ver tipo, ele a passar, que é tipo o maior comediante do mundo na altura a sofrer para conseguir Yeah. ter texto de stand-up, não é? Yeah. É, Epá, e a cena que ele diz tipo, no documentário é tipo, pá, o meu medo é não conseguir fazer isto outra vez. Se eu paro, de repente já não consigo fazer. E eu percebo isso, porque tu perdes uma confiança da consistência de todas as noites, estás a ter um reforço positivo em relação ao teu texto ou tipo, ao teu act. E acho que se tu parares muito tempo, como aconteceu agora, pá, toda a gente parou de certa forma, tu precisas ali de uns momentos para voltares, estás a perceber? Tipo, não Claro. sentes logo aquele conforto que já sentes. Acho que não é tipo igual a começares do zero, porque já tens know-how, já tens alguma vontade, mas tipo, precisas sempre desses momentos. E uma cena que eu achei muito interessante do Seinfeld e que é um... pá, que é um... deixa-me só acrescentar, nesse Diz. documentário, por exemplo, vemos lá uma atuação do Seinfeld completamente bombing, não é? Tipo, Exato, é isso que eu ia não dizer. sabia o texto, tipo, estava parado. Exato. E eu penso assim às vezes, que é tipo, ok, se o Seinfeld pode falhar, eu não posso. Epá, que arrogância. Tipo, eu não tenho metade do talento do Seinfeld, não posso falhar, mas o Seinfeld pode. E acho que isso é tipo, pá, a comédia é aquela cena, é tipo, tens que fazer e tens que testar e faz parte do percurso do stand-up, tipo, falhar. E acho que cada vez fica mais fácil lidares com esses falhanços e também cada vez começas a falhar menos porque, enfim, começas a descobrir as piadas mais facilmente, percebes? Claro. Mas continuas a falhar, eu acho que isso não deixa de acontecer. E ainda sobre o documentário, estavas a dizer que o documentário é o Seinfeld e o Warren Adams, que era um comediante na altura. Eu nunca tinha ouvido falar sequer. Não é? Sim, só para contextualizar. Eu nem tinha ouvido falar dele, sinceramente. Não o conhecia antes de ver o documentário. Depois fui pesquisar. E o Warren Adams, basicamente, na altura, era tipo up and coming comedian, que era tipo, Yeah. estava a crescer. O agente do Seinfeld assinou com ele, portanto, ele foi ao Letterman. O documentário mostra isso. Pá, e ele era meio louco, percebia-se que quando ele tinha, se calhar, alguém lhe dava um conselho ou algo desse género, tipo, Sim.
esqueci, não, tipo, não te vou ouvir, eu sou Ele o era, melhor ele era um comediante. otário, sim, ele era um Sim, otário. exato. O documentário passa um bocado essa vibe É dele essa a ser um bocado palavra, otário. exato. Epá, ele não nos vai ouvir, ele não nos vai Sim, fazer. sim, sim. Não Mas sabes, sei. sabes o que é que ele acabou a fazer? Não estás a par? Eu fui, Não eu sei fui, se pesca- estou. eu fui pesquisar onde é que ele está, porque tipo, o que é que aconteceu Neste momento. a esta pessoa? Pá, e basicamente ele ficou conhecido por um papel de tipo treinador de não sei quê numa série chamada Teen Wolf na MTV. E foi isso que ele fez. Certo, certo, certo. Ok, não sabia. Conheço, sei do que é a série, mas não conheço. Yeah, Ok, não nunca, sabia. nunca vi a série também, mas tipo, já Ele ouvi ficou falar, conhecido não por é? isso? Yeah, yeah. Pá, sim, eu. E entretanto ele teve solos, teve para aí 2 ou 3 solos e acho que um até teve 2019, pá, aí teve um sol na Showtime que eu estive a ver. Um, e epá, acho que foi tipo, virou meio ator, acho eu. Foi Pois, tipo pá, isto que imagina, eu aconteceu. sigo, eu sigo o Arnie Adams no Twitter, mesmo só Ah, porque ok. vi o documentário, estás a ver? Mas não sigo a carreira dele. Pá, nem gostava especialmente. Tipo, pá, claro que ele deve ser um grande stand-up comedian, mas nem fazia muito o meu estilo que ele fazia, portanto, acabei Pois, por depois não acompanhar. Mas é pá, esse documentário é muito bom, tipo, perceber também acho. que, pá, que a malta que tá a começar e que ainda faz há pouco tempo, pá, que mesmo os gigantes Uhum. têm dificuldade às vezes em encontrar o texto. E pá, se o Seinfeld pode, toda a E há gente lá, pode, não é? há lá uma parte, achei, achei duas até, uma relacionada com o Seinfeld, que é quando ele está a falar de um beat, já não me lembro qual é que era o tema, mas está ele, o Colin Quinn, e está outro, deve ser comediante, sinceramente Certo, não estava, certo. a qualidade da imagem é tipo VHS, então tipo, isso também é fixe, Sim, gosto sim. bem desse estilo, mas também às vezes não dá bem para perceber quem é que são as pessoas, mas ele está a falar Ah, já sei que e é do Think Tank? exatamente, é o Think Tank, exatamente. What are you Basicamente thinking? é, exa- é esse beat, que depois é mesmo um beat do Seinfeld, mas ali vemos meio construção, A eles a construção. discutir ideias, os três, e o Seinfeld a ver, ok, se calhar é por aí, se calhar é por ali. Pá, isso é tipo, é aquele capturar esse momento é muito fixe. Yeah, yeah, eu também gostei imenso. E acho que, epá, e o beat é, lá está, é toda à volta da palavra think. Estás a ver? Exato, Tipo, exato. usar várias intuações da palavra É o Think para. Tank. Exato. Que é tipo, o gajo está a ser despedido porque às vezes não pensa, não é? Sometimes you don't think. Looks like you Exato. don't think. Exatamente. E o outro momento era do Orny Adams, quando ele vai ao Letterman, ele tem um beat em que fala de lupus e Sim, momentos antes de subir a palco, tipo, yeah. pá, não sei É meio quanto censurado, não tempo, é? é censurado e não pode dizer lupus. É Que era, psoriasis, ou uma coisa assim. psoriasis, exatamente. Yeah. E tem que mudar o texto, tipo, fazer pela primeira vez com essa palavra live, tipo no Letterman, que é tipo, ir ao Letterman era quando, se calhar, na altura a carreira podia explodir, não é? É a Certo, primeira certo, vez que certo. vais. E, e ainda por cima era um callback que ele tinha, depois no final voltava a falar do lupus, Pois tinha que é, pois voltar era, a pois dizer era, pois era. psoriasis, ou lá. Yeah, yeah, yeah. Que epá, Epá, sim, epá, eu imagino esse momento como um momento de grande pressão e de repente, exato, exato. tipo, cai-te um bocadinho tudo. Mas é o que ele diz, tipo, pá, tem que fazer, não é? Agora o que é que Exato. não há nada a fazer? Não vou cancelar o gig do Letterman. Exatamente. Estás a ver Epá, quem seria o Arnie Adams para fazer isso? Mas eu gostei muito do documentário, pá. Acho epá, eu que também. Está na foca-se Netflix já muito. agora, ainda não tínhamos dito, mas está na Netflix. Está Netflix, ok. Tá. Pá, estive a ver anteontem porque já tinha visto, estava lá esse documentário, mas como íamos falar de Seinfeld, quis ver esse documentário antes até de gravarmos este episódio. E Sim, pá, depois, e dá para ver a quantidade de gigs que ele faz durante uma noite, não é? Tipo, o exato, gajo exato, epá, e depois é o Seinfeld, não é? Tipo, ele chega a claro. qualquer lado e ok, as pessoas ficam mais de meia hora para ouvir o Seinfeld. Yeah. E depois também há momentos com o Bill Cosby, que na altura ainda era fixe, não é? Certo, sim. Falar com o Bill Cosby, mas o Chris Rock a dizer que o Bill Cosby fez tipo 2 horas e meia de material novo. Pois foi, pois foi, pois Né? foi. Tipo, E a dizer que tinha pensar sido a coisa duas mais horas engraçada que ele tinha Yeah, ouvido, não era? yeah. E o Seinfeld a dizer, então o quê? Fez tipo 1 hora, parou, outra hora e meia. Não, 2 horas e meia seguidas. Yeah, yeah. Eish, Não, é muito, é muito. 2 horas e meia. Bem, mas voltando a Londres, não é? Era lá que estávamos, entretanto também me perdi aqui. Sim, Ia só acrescentar uma coisa que é, por acaso ainda não tinha, acho que ainda não tinha mencionado isto nos episódios, mas eu depois de ver esse documentário até partilhei nos amigos chegados do podcast que eu basicamente criei meio uma comunidade nos amigos chegados, às vezes vou partilhando coisas por lá, de coisas que estou a ver também, sim, algumas ideias exclusivas e agora que começam-se a criar ali algumas coisas fixe, em princípio algumas entrevistas a pessoas que se calhar não se encaixam bem no podcast,
mas que gostava de fazer na mesma, que vou fazer e depois partilhar ali. Portanto, se quiserem fazer parte dessa comunidade, também é só mandar mensagem pelo Instagram, humoraprimeiravista.podcast, e aproveitem e sigam também o Vasco Elvas. Obrigado por Mas estás a basicamente queria só deixar aqui este pormenor. Acho que ainda não tinha falado bem disso no podcast. Voltando a Londres, então, ficaste lá, portanto, mais ou menos 3 anos. Atuaste 200 vezes, mais ou menos, 200 e tal vezes, certo? Era isso? Sim, à volta de 200 vezes. Pá, eu não contei. Há pessoas que têm o caderninho, eu Tu não go contas. with the flow, eu não conto. É tipo, como é que eu me sinto confortável? E tens uma noção de quantos textos, quantos blogs, quantos beats, no fundo, é que tens sólidos em inglês, e quantas vezes é que os testavas até achares, ok, este está feito? Certo, imagina, eu acho que isto é uma grande, tipo, também não está claro na minha cabeça. Não há uma fórmula, não é? Não é só a fórmula, é que eu acho que em Londres é exagerado, percebes? Tipo, Ok. como há tanta gente, o mercado é tão grande, há muitas noites, mas em termos de comediantes, tipo, há demasiados comediantes para as noites que existem. Há muita coisa, mas tu acabas por ter só spots de 5 minutos. E tu em 5 minutos é difícil, quando estás a começar, ganhas muito à vontade, percebes? Porque aquilo passa assim, tipo, fizeste as tuas, acabou, nem tens tempo, se calhar, para Claro. fazer crowd work, para estares um bocadinho mais. Porque eu sinto que, por exemplo, quando fazes crowd work e ficas confortável, sentes-te um bocadinho que vais para palco e se não tiveres nada, safas-te, percebes? Porque de repente consegues fazer uma brincadeira qualquer e, portanto, nunca ficas mal. E eu acho que é bom as pessoas começarem e habituas-te ao palco sem teres nenhuma rede de texto, percebes? E eu acho que isso é muito bom para depois sentes-te mais confiante a desenvolver texto. Se calhar vais com ideias mais diferentes porque pensas, se correr mal, ok, eu sei que me safo, já me consegui safar Uhum. antes. E o que eu acho é, em Londres faz muito 5 minutos, e para tu teres um beat longo, um beat pai com 3 minutos, é difícil tu criares fazeres muitas alterações, percebes? Porque se tens sempre só 5 minutos e que tu queres que corra bem, ao mesmo tempo que queres experimentar coisas novas e não tens assim grande tempo para, por exemplo, não dá para experimentar 3 beats numa noite, porque de repente já passaram 5 minutos e quando eles dizem 5 minutos é 5 minutos e tens que sair. E Já tem acabou. um flash e depois põe-te uma música aos 5 minutos e 10 segundos, se calhar. Portanto, tu acabas por fazer isso, experimentar beats muitas vezes, fazer se calhar, pá, sei lá, os meus beats que eu fiz mais, fiz para aí 100 vezes, estás a ver? Tipo, acho eu. Mas às vezes já nem acrescentei nada, percebes? Já nem acrescenta nada ao beat, percebes? Tu vais tentando fazer alterações e depois és perfeccionista, que é, vais tentando fazer alterações pequeninas que se calhar já nem fazem, o beat já está construído, tipo, move on. Na Pelo sua menos é isso que eu tenho. generalidade já funciona, não é? Já Depois funciona, tipo, e se não é esta alteração, por exemplo, muitas vezes o que tinha piada é que tu ias à malta estavas lá, ias a uma noite, encontravas muitas vezes malta conhecida e dizias, então o que é que vais fazer cenas novas? Epá, vou fazer cenas novas hoje, não sei o quê. Eles começavam a fazer, epá, e me davam uma palavra, percebes? E tu ficavas, epá, isto não é bem novo, estás a ver? Tipo, é o mesmo beat, mas estás a tentar melhorar um bocadinho e mudaste 3 ou 4 palavras. E portanto consegues-te lembrar assim de uma alteração que tenhas feito, num beat, Certo. que tenhas achado depois, tipo, isto não acrescentou nada, no fundo? Algum, tipo, não tens que especificar, mas tipo assim, um pormenor. Certo, epá, não sei, eu às vezes tentava, eu gosto muito de ter act-outs nos beats, gosto muito de premissas tipo, que sejam, pá, premissas que acrescentem, tipo, que sejam sobre o dia-a-dia, mas que as pessoas não vejam, ou que tipo, tu não estejas bem consciente e de repente alguém te diz e tu ficas, isto acontece mesmo. E depois gosto muito de fazer um act-out em relação a isso. Então muitas O que é vezes... que queres dizer com act-out? Act-out é tipo, em vez de... lá está o arrogantezinho, não é? Linguagem. Não, é que não sei como... É seres um bocadinho mais... Eu sei que o humor físico em português tem uma conotação bastante negativa, eu sinto isso. Mas seres um bocadinho mais físico, em vez de explicares Ok. às pessoas, tu podes explicar o beat. Podes explicar, e depois eu estava a falar com ela e ela disse-me isto, o que é que seja. E em vez de fazeres isso, podes estar mesmo a fazer a conversa com ela. Percebes? Podes estar a estou a simular perceber. uma conversa em palco. Act-out Como- ou da seja, premissa. fazer, exemplificar, Mostrares não é? aquilo exatamente, mostrares aquilo que estás a querer dizer. E portanto, muitas vezes eu fazia isso e tentava vários act-outs e às vezes de beats que não iam mais longe do que 3 ou 4 piadas, percebes? E tentava acrescentar sobre isso, mas isto é porque eu gosto muito de act-outs e depois acaba por não acrescentar assim tanto. Mas eu sinto isso de Londres, tu trabalhas tanto o mesmo texto, que tu chegas com 15 minutos muito sólidos, 15 minutos indestrutíveis.
mas eu sinto que, que às vezes foram, no tempo que tiveste, se calhar podias ter tido mais texto, percebes? Em vez de teres a 15 minutos indestrutíveis, se calhar até os conseguias ter 10 minutos indestrutíveis, tinhas mais meia hora para trabalhar. Sinto que a malta é muito perfeccionista em Londres, que é tipo, tem que fazer e tem que fazer, tem que melhorar. E aqui em Portugal, como tu não tens tanto espaço, eu acho que as pessoas já testam 3, 4 vezes, está a resultar, faz umas alterações, é mais prático, percebes? Pois. E eu acho que me aproximo um bocadinho mais, acho que há um meio termo dos dois, sinto isso. Mas achas que em Portugal é o meio termo ou é a outra extremidade? Ou seja, no sentido em que Certo, Londres se percebo a calhar tua exageram, cá não fazem a menos, ou tipo está ali um bom meio termo? Não, eu acho que está mais perto do meio termo. Se puder ser um bocadinho a menos, não sei, eu também, pá, eu vi a malta que agora começa a atuar, começa a ver, tipo, a malta que atua e os solos e etc. Mas acho que falta, se calhar, era fixe ter mais, estás a ver? Não Pois. pelos comediantes em específico, mas para toda a gente. Tipo, acho que toda a gente teria a ganhar com isso, tipo, em termos de qualidade. Mas acho que esta visão de vamos fazer muito e muita coisa diferente e depois vamos pegar naquilo que funciona em vez de estares, tipo... Porque depois tu também te desinteressas pelo beat. Quando tu fazes um beat 100 vezes, tu já não achas piada àquilo, estás a ver? Pois, Tipo, já estás é farto. impossível achar, já estás farto desse beat. E sinto que em Londres bates muito nisso e depois como tens aqueles... Como tu queres subir uma espécie de hierarquia, estás a ver, que existe em termos de clubes de comédia, tu acabas por ter que sempre fazer o teu bom material. Muitas vezes, percebes? Porque de repente, olha, vou a Angel fazer um spot. Epá, tenho que fazer... vou àquele Comedy Club fazer um spot. Ok, tenho que ter o bom material, tenho que ter o meu... E de repente, antes disso, tenho que o praticar, porque se calhar já não o fazia há 3 ou 4 vezes. Estás a perceber? Claro. E eu sinto que eu gosto muito das coisas, pá, até tipo Andrew Schultz, ele faz muito crowd work, mas tipo, até cenas às vezes para lançar para a net, percebes? Tipo, que tenham a ver com o tópico da atualidade, ir escrevendo muita quantidade, percebes? E depois a partir daí acho que consegues trabalhar a qualidade sem teres que ir à exaustão da ideia. Pessoalmente, achava tipo que a malta fazia demasiado os mesmos beats, estás a ver? E trabalhava demasiado o mesmo texto, e acrescentando pouco. Por outro lado, ficavas com beats muito fortes, mas eu acho que se calhar se tivesses spots maiores conseguias fazer mais coisas, percebes? Porque depois nunca queres que a atuação corra bem, portanto queres começar com uma coisa segura. Aliás, no Comedians o Seinfeld fala disso, tipo, o maior erro é começares com uma cena que totalmente nova. Portanto queres começar com uma coisa segura, pôr os beats novos e fechar bem. Tipo, tu não consegues fazer isso em 5 minutos. Se tens uma coisa, começas bem, se fechas bem, tens quê? 30 segundos no meio para fazer um... Percebes? Isso por acaso levantou-me uma questão quando estava a ver essa parte, que é até teres um beat seguro, não é? Tipo, a primeira vez, não é? Tipo, até teres um beat estás só a tentar, não é? Tipo, a mandar. Sim, estás tipo, sabes que se calhar fazes uma vez e há uma coisa que tem um bocadinho mais risos do que outra e a partir daí, mas tipo, eu acho que tu também olhas sempre para trás. Para o Seinfeld se calhar é a única pessoa que eu até de comediantes, mas também eles põem mais o trabalho, que eu sei que ele tem um beat que começou, que é aquele do left hand. Dos primeiros, más coisas é left, boas coisas é right. E eu pelo menos olho para os meus beats no início, em Portugal ou em Londres. Em Londres tenho lá uma observação que ainda mantenho. Mas o Seinfeld, por acaso, agora estava-me aqui a lembrar, eu tenho a impressão que ele disse isto, algures, também já não sei exatamente onde, mas que ele foi bom logo ao início. Não sei se foi a primeira atuação, mas tipo que foi bom logo ao início. Certo. Isso dá logo sim, uma mas motivação. também está o talento dele depois está a proporcionar à carreira, não é? Tipo, começou estavas muito a dizer agora... em Londres? Não, estava a dizer que pronto, é isso. A malta também muitas vezes começas com beats, estavas a dizer como é que se faz no início. Eu acho que tu começas com beats que depois acabas por largar sempre. Porque aquilo não tem... Claro. Pá, porque começaste, escreveste ali umas coisas que até tinham graça, mas depois olhas para trás conforme vais produzindo mais e vais consumindo. Que eu acho que consumir comédia e viver, tipo, ver muita coisa também é bom para perceberes o que há, o que é que existe, estás a ver? Tipo, e não ficares... Sinto que, por exemplo, a malta muitas vezes começa muito deadpan, que é tipo set a punchline. É quase uma musiquinha. Depois tira-te o tapete. Afinal não era isso, estás a ver? E pronto, eu comecei assim, também fiz isso e agora olhando para trás, também é o meu estilo. Há pessoas que fazem um deadpan muito bom, estás a ver? Tipo Mitch Hedberg e etc. Mas acho que é normal tu quando vais evoluindo também ires largando as coisas que já fizeste. Pronto, e acho que Londres mantém-te muito tempo a fazer 5 minutos
que é uma Ent- parte em- negativa. Mas em relação a quantas atuações fazias mais ou menos para cada texto e quantos textos é que tens? Consegues dizer mais ou menos assim um número Pá, concreto? beats, ok. Uma aproximação, não precisa de ser um número exato. Epá, imagina, eu beats. Depende do que é que tu queres. Imagina, vou-te diferenciar. Coisas que eu acho que funcionam quase sempre, sempre. Boas, muito boas. Sim, Devo ter para aí 4 beats que se deve pôr aí em, sei lá, 12, 13 minutos, que eu acho que ok. funcionam quase sempre. Palha. Não é palha, mas tipo ideias que estava a desenvolver e estava a começar. Pá, deve ter para aí, sei lá. Não sei, eu tenho tipo tudo isso na Google Drive. Pá, imensos textos, estás a ver? E depois coisas que eu ainda não descobri, que tem ali uma punchline interessante e o resto Mas, não se mas, aproveita. por exemplo, tenho uma dúvida. Imagina, atuas, sei lá, 4 vezes numa semana em Londres, vamos supor. Uhum. Tu, se como tiveste uma ideia para um texto, escreveste, queres levar a palco, levas. Uhum. Essa semana ou esse mês estás sempre a fazer esse beat? Ou vais tipo, uma semana se calhar faço um, agora apeteceu-me nesta atuação faço outro? Certo, depende das Que já... atuações. E depois depende de como é que correu. Depende das atuações. Claro. Depende. Se fez uma atuação tipo sem pressão. Eu já tive isso. Tipo, escrevi coisas uma hora antes. Aliás, uma das minhas melhores piadas foi escrita tipo 2 horas antes. Que eu pensei, ok, quão ridículo era isto? E fui fazer. E depois fui construindo a partir daí. Mudei um bocado e depois tipo a malta foi... Epá, olha, isto aqui também era interessante. Ou este ponto de vista. E portanto vais fazendo. Agora, se eu vou lá fazer a primeira vez e morro e zero, dou-lhe mais 2 ou 3 oportunidades, estás a ver? Tipo, vou tentar alterar alguma coisa, percebo que foi do público, como é que correram as coisas que já corriam bem. Também correram mal, então se calhar foi do público. Agora, o texto estava todo a matar até aí, de repente chega a esta parte e corre tudo mal, tipo, se calhar é mesmo o beat que não é interessante. Depois perguntas tipo à malta, tipo aos comediantes, o que é que achaste? Estás a ver? Tipo, o que é que achas disto? Yeah, yeah. Achas que tem alguma coisa? Achas que dá para explorar? E portanto constróis a partir daí. Agora, quando não há sentimento tão bom, e acho que o Seinfeld também fala disso, que é quando um beat novo corre bem, pá. Quando um beat novo que tu estás a fazer a primeira vez, tipo, tem tipo, pá, quase Tem que logo mata a graça, sala, não é? tem logo graça, tu ficas tipo, yeah. É esta a sensação, que é tipo uma cena que eu estava bem inseguro e que não sabia bem como fazer e que acho piada, porque acho genuinamente piada. Estou a fazer a primeira vez e de repente tem imensa piada. Mas pronto, isso acontece. Tipo, Ou não seja, acontece sempre, não é? essa gestão de veres o que é que vais atuar, ou se tens uma ideia nova, não estar sempre. É um bocado de sensibilidade de onde é que estás a atuar, como é que correu. Certo, sim. É Como é que é o essa é a público? gestão, não é? Estás a perceber quem é que está a ver? E depois constróis a partir daí. Acho que Essa é um bocado ideia por aí. do quem é que está a ver, consegues dar algum exemplo de. Por exemplo, Epá, olha, de por alguma exemplo, vez que tenhas, por exemplo, não feito um beat porque achaste, não, esta sala não é indicada porque. Pois pá, é assim, eu acho que já me aconteceu mais em retrospectiva, estás a ver? Tipo, se calhar não devia ter feito, estás a ver? Tipo, Ok, ok. se calhar errei aqui redondamente. Nunca cheguei lá e pensei, porque estou tipo, este beat é tão fixe, quero fazer tipo, o mais rápido possível, quando é que eu posso experimentar isto? E às vezes queres abrir com aquilo porque estás tão entusiasmado. Lá está aquela ideia de não abrir Exatamente, com. queres abrir com aquilo porque estás entusiasmado com a ideia e tipo, epá, isto vai matar. E na tua cabeça, tu estás a ouvir os risos do público, toda a gente a aplaudir-te e tu, epá, isto realmente é o melhor beat de sempre. Depois fazes e é silêncio às vezes, estás a ver? E já me aconteceu às vezes pensar, ok, se calhar isto correu mal porque a malta era mais velha, estás a ver? Ou porque não estava ambiente para isso. De repente fui para uma ideia... Pá, fui para uma ideia que era um bocado negra demais, pá, ou foi mal interpretado. Também já me aconteceu às vezes estar a fazer um beat que não tem nada a ver, ou começar só com a premissa e aquilo ser mal interpretado. Claro. Estás a perceber? E também depois relacionas ao público que estava, percebes? Tipo, interpretaram mal, como era um público se calhar mais velho, mais, pá, e eu suponho que seja mais conservador, porque se riram de muitas outras piadas que não pareciam tanto, tão negras, acabaram por não curtir tanto desta. Acho que é mais por aí. Ok. Mas tens de ter sempre essa sensibilidade. Tipo, vais atuar a algum tipo. Fui atuar à faculdade durante a tarde. Eu não poderia fazer o texto. Tipo, não poderia. Tipo, eu que se quer que as coisas corram bem, deveria ter rejeitado o convite se ia com aquele texto, percebes? Se eu queria mesmo, não tenho que mudar as minhas coisas, mas tenho que saber onde é que vou, percebes? Porque o nosso trabalho é fazer as pessoas rir. Não acho que não temos que mudar quem é que nós somos. Mas Simplesmente porquê se que calhar não achas- aceitamos tudo. Porque é que achas que o ambiente à tarde numa faculdade não se enquadrava com Pá, o texto que tinhas?
porque o texto tinha ali um bocado de humor negro. Tipo, pá, tinha umas piadas assim mais de humor negro. E, Mas pá, porquê e que o estavam humor negro pais, não... porque... Ah, ok. Porque, não, Pai. os alunos curtiram, eu recebi Pois, mensagens ok, depois ok. de miúdos que estavam lá a ver que iam para entrar na faculdade, pá, curti e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, estavam lá os pais, estavam lá alguma malta da faculdade que Claro. estava a mostrar a faculdade aos pais. E de repente é isto que a faculdade está a oferecer aos filhos, tipo, estás a perceber? Mas Estou a tipo, perceber, estou a perceber. tipo não é que eu não tenha tido alguns risos, tipo, não foi silêncio total, mas tipo, eu percebi que não se enquadrava naquilo que aquelas pessoas queriam, no que aquela. Pronto, isso nada, acho que nada contra a faculdade. Tipo, eu é que não. Pá, era inexperiente e tinha este texto e é isto que funciona bem, portanto é isto que eu vou fazer para correr bem. Sem Yeah. perceber que, ok, se calhar isto é. Eu posso não querer mudar as minhas coisas, não querendo mudar, não aceito, porque sei que vai correr mal. Tipo, vocês não querem. Eu podia dizer, vocês nem querem ir, porque. Percebes? Acho que é um bocado essa ótica. Enquanto estiveste em Londres, começaste a organizar uma noite de comédia. Exatamente. Ahm, Como é que foi o processo de convencer um espaço a aceitar que tu tenhas lá uma noite de comédia? É assim, eu acho que isto foi. Comecei essa noite de comédia muito por aquilo que estava a dizer, de só ter 5 minutos nas outras noites. Na minha noite controlo eu o tempo que eu faço, sou MC, faço 20 a acabar, tipo, eu é que decido tudo, por isso é que eu comecei. Pá, basicamente fui falar com o espaço, pá, já andava à procura, a falar com imensos pubs, fiz uma lista, ligava, etc. E até que há um dia que, se assim do nada, vou tomar um pequeno almoço a um sítio, depois de jogar a bola com comediantes, nós tínhamos lá um grupo, íamos sempre jogar a bola, depois fui tomar um pequeno almoço com um amigo português, estava lá a visitar a um sítio, pá, e pensei, isto é o sítio perfeito. E depois a comédia lá não é como, tipo, É as um pessoas já sabem sítio. o que é que Aquilo é tipo um bar, então. é tipo um pub, sim, sim, Um sim. pub, Aquilo era pois. um espaço, tinha um clube de jazz. Portanto, já tinha um palco, tipo, era. Pá, tipo, tinha. Geralmente tu atuas na cave. É tipo, onde é que é a comédia? Chegas ao pub e perguntas onde é que é a comédia? É E o cá. gajo aponta para uma porta de madeira, pá, toda perra, e tu sobes umas escadas e de repente estão lá 100 pessoas a ver um espetáculo, estás a ver? E aquilo Claro. era um sítio mesmo. A malta que ia lá. Depois comecei a ter comediantes, tipo, pá, que estavam mais estabelecidos no circuito a ir lá, e eles diziam: é pá, tens um espaço incrível. Tipo, isto pode fazer, podes fazer mesmo isto crescer, estás a ver? Yeah. Epá, e depois a malta que organiza o espaço já sabe. Pronto, eu também mostrei vídeos do meu stand-up, tipo, eles curtiram, etc. E depois também já sabe que existe stand-up. Não é uma coisa nova, eles já sabem o que é um open Claro, mic claro. de comédia. Tipo, Mas não estás nunca tinha. propriamente a ver. Ali nunca tinha existido stand-up, então. Acho que tinham tido há muitos anos, tipo há Ok. 5 anos ou assim. Tipo, acho que já tinham tido que a malta que foi lá atuar disse: eles já estiveram aqui. Mas não sei se entretanto aquilo também, o espaço já tinha mudado, tipo a gerência, não sei Ok, como é que. ok. Tipo, mas na altura não tinham quando eu Mas comecei. então os espaços normalmente estão abertos a que um comediante queira, portanto, ok, vou organizar aqui, isto vai encher, Certo, vocês vão conseguir ter lucro com esta noite. É certo, mais ou certo. menos esse o processo. Sim, eu acho que ainda assim a comédia costuma, se não for uma coisa grande, costuma ficar com os piores dias. Percebes? Costuma ficar com as Pois. segundas-feiras, com as terças. Mas é muito comum a malta em Londres, tipo, sair a uma segunda à noite para ir ver um espetáculo, porque o espetáculo também começa às 7, não começa às 10h30. Tipo, é Ah, tudo lá é cedo. antes de jantar. Pá, eles jantam cedíssimo, às Pois, 7h30, está bem, está depois, bem. eles se calhar já Claro. jantaram ou já comeram qualquer coisa antes, comem tipo, saem do trabalho às 5h30, comem qualquer coisa e depois vão ao espetáculo, estás a ver? E é um bom programa, a malta gosta. Mas eu ainda assim, da minha experiência, sempre que falei, pá, havia concertos e de repente a comédia ficava sempre, tipo, ao sábado já temos o concerto de música, estás a ver? Tipo, não dá, podes ficar com a segunda ou com a terça. Pronto, e como era numa zona também muito. Era em Shoreditch, que é uma zona muito movimentada, pá, aquilo começou a correr bem. Tipo, o espaço estava muito contente. Depois também o Manel Cardoso esteve lá, ia Uhum. atuar e ajudava a promover aquilo. Tipo, fazia-se boa. Os comediantes que iam também eram fortes. Começámos a crescer. Depois a pandemia, não é? Acabou por ter que fechar tudo. Mas depois, em termos de. Tu é que tens que fazer o trabalho de produção, certo? Sim, Em tudo, termos tudo, de tudo. organizar a noite toda, convidar os comediantes, Cartaz, organizar cachê, comediantes. coisas desse género, certo? Epá, imagina, aquilo em Londres quase ninguém recebia. Tipo, a minha noite pagava. Eu pagava Uhum. ao headliner. Tipo, pá, porque realmente também às vezes não, aquilo funciona muito por donations, que é tipo, tu usar os termos todos que se usa. Que é tipo, tu chegas lá e no final dizes, malta, Dás o que queres, não é? se curtiram do espetáculo, pá, está ali um balde ou estou ali eu com Era, uma. era assim que funcionava a tua noite? Exatamente, Donations. exatamente. E tu Tipo, pegavas em parte dessas donations e ia para o primeiro headliner, é isso? eu investia muito em publicidade, tipo, nas plataformas tipo Eventbrite e Facebook, Sei, etc. sei, sei, sei. Portanto, investes nisso. Portanto, eu não queria perder dinheiro, não é?
E depois o headliner, tipo, eles já sabiam que é consoante aquilo que eu faço. Eles depois também veem a sala, não é? Se eu tenho uma sala com 300 pessoas e lhe dou 15 libras, ele percebe, se calhar estás-me aqui a enganar. Agora, se tenho uma sala tipo com 20 pessoas e lhe dou 25 libras, ele já sabe, pronto, é proporcional. Tipo, nem toda a gente Claro. deu dinheiro, nem tiveste de gastar isto aqui. Portanto, eu tentava dar porque eu acho que é fixe pagares. Ou Eu seja, acho que é mas fixe. tu tinhas que gastar dinheiro para fazer publicidade de antemão a Certo. teres... Sim, às vezes perdia dinheiro. Às vezes Pois, perdia dinheiro. Às vezes metia dinheiro. Pá, também não eram valores tipo gigantes, mas às vezes perdia. Às vezes punha tipo 30 e tal libras e não fazia isso. Porque de repente é uma noite que começou a chover, a malta reservou bilhetes, mas como não pagou antes, não apareceu. Tipo, mas a malta pois. costumava aparecer. Mas às vezes acontecia. Tipo, e faz parte das noites tu ires crescendo aos poucos. Tipo, e percebes também qual é que é o target ali à volta. Estás a ver? Isso também entra um bocado de economia. Tipo, o marketing, quem é que tu achas que vai aparecer ali? Se calhar é malta de empresas, tipo, depois do trabalho quer ir beber um copo e vai ver um espetáculo de stand-up. Mas sim, tinhas essa parte toda da produção que era a que eu menos gostava. Tipo, detestava, estás a ver? Depois os comediantes, pá, cancelam à última da hora, tens que arranjar pessoas, tipo, depois recebes, quando tu pões lá nos grupos de Facebook, malta, tu organizar esta noite, tens tipo, sei lá, 70 mensagens no espaço de uma hora, estás a ver? Tipo, uma coisa Comediantes tipo para ridícula, atuar, né? assim, Pois. pá, eu não marquei nada, por favor, deixa-me ir, mas posso aparecer mais tarde, estás a ver? Tu ficas tipo, pá, não dá para toda a gente, mas queres responder a toda a Quantos gente. comediantes é que atuavam mais ou menos por noite nessas? Lá está, eu queria muito ter o ambiente perfeito que eu acho, que é, dava a toda a gente 10 minutos. A não ser que fosse uma pessoa muito recente. Tipo, se estivesse há pouco tempo, dava 5. Mas a quase toda a gente queria dar 10. E o headliner fazia 15 ou um bocadinho mais. Portanto, era capaz de ter ali 5 comediantes, tipo, 5 pessoas a fazer 5 entre 5 e 10. E depois tinha um headliner a fazer 15, 20. E depois eu era o MC, que eu gostava bastante de ser MC porque dá para fazer texto, como dá para fazer crowdwork. Pá, e tens imenso tempo de palco, estás a ver? Eu começava, fazia logo 10 minutos de entrada. Claro que depois tu queres ser um bom MC e não queres estar ali a fazer demasiado. Queres, tipo, Claro. dar o palco aos outros comediantes quando as cenas estão boas. E que pormenores em termos da gestão do espaço é que eu acho que tu disseste uma vez que é a ideia de ter mesas, às vezes nos comedy Epá, clubs, não sim, é? sim, sim. Que não Imagina, dá jeito. Porquê? imagina, tu na comédia... Tu tens muitos comedy clubs que tens, tipo Laugh Factory, Comedy Store, tem mesas. Tipo, Tem não, mesas, não é... pois. Exato. Mas as pessoas já vão para lá para ver comédia. Eu acho que às vezes tu precisas de criar quase um sentido de comunidade. Tem que ser cozy, estás a ver? Tem que ser acolhedor. As pessoas têm que se sentir à vontade para se rirem. E eu sinto que quando tu crias grupos, e eu já às vezes aqui em Portugal atuo, e as mesas estão muito... Agora têm que estar por causa do Covid, estás a ver? Tipo, eu já fiz noites Claro. aqui e agora estão bastante afastadas. Mas quando tu tens mesas, e não é necessário, crias os grupos. Há pessoas que estão sentadas na mesa e estão viradas de costas para o palco porque querem estar de frente para os amigos. E faz sentido, mas se eles chegam lá e as opções é só sentar-te de frente para o palco, tu já não vais falar com os teus amigos. Já estás a olhar para o palco e sabes que as coisas estão a acontecer ali. E eu acho que às vezes estes pormenores de organização fazem toda a diferença num bom espetáculo. Porque a comédia, tipo, é tão volátil. Cai um copo. Tu estás a dizer a melhor punchline. Cai o copo, as pessoas Já distraem-se. foi. Não tem piada nenhuma. Perdeu a piada toda. E a piada é boa. Portanto, tu tens que... Estes aspectos que tu consegues... Há tanta coisa que tu não consegues controlar do público. Quem é que vai, que idade é que têm, o que é que eles gostam. Isso não consegues. Mas consegues controlar se é acolhedor, se as pessoas estão juntas à frente do palco, se a luz está porreira, se a luz está só no palco e não está em mais lado nenhum para não haver distrações. E estes pormenores... Eu, na minha noite, fui aprendendo isso. Tipo, comecei... E eles depois também não são Que tão mais? receptivos. Olha, desliguem aquelas luzes ali. Epá, mas a dona disto não gosta que se liguem as luzes. E Que mais mas vai pormenores correr é melhor. que consegues dizer então, para além desses Pá, das mesas? música antes, se tem que ser uma música, tem que estar com energia. Tipo, tens que criar um volume que as pessoas não podem. Tipo, tu vais por exemplo, ao Angel Comedy Club, que era o que eu ia mais, porque era gratuito e a comédia era muito boa. Às vezes só ia ver, estás a ver? Levava lá amigos e íamos ver. Certo. E, epá, a música está sempre alta para a tua conversa não ser... eu não estou assim a falar contigo. Eu estou a falar contigo, estamos aqui, está a ser fixe. Percebes? Não está muito confortável. As pessoas já têm que estar, tipo, num estado de energia mais em cima. Eu acho que isto é um Alto. pormenor que pode fazer diferença. As mesas, a luz, Não tem o mesas som. então? O Angel não tem. É só cadeiras, filas de cadeiras. Tipo, Ok. cadeiras e as pessoas estão de lado a lado e há pessoas que estão de pé. Porque não dá Isso para depois, sentar. por exemplo, para... Ou seja, neste caso, os espaços precisam de ter lucro, obviamente, porque senão não querem estar lá à noite. Certo. E ao mesmo tempo, também, se conseguir-se pagar a comediantes, pelo menos o headliner, como estavas a dizer, também é fixe.
ao certo. não ter mesas, achas que isso pode depois influenciar o consumo das pessoas que estão lá? É pá, eu acho que não. Eu acho sinceramente. Pá, eu sempre que fui ver um espetáculo de comédia é super comum as pessoas estão a beber e põem no chão. Estás a ver? Ou põem ao lado. Ou no chão ou ao lado. Estás a ver? Estás a beber. Tipo, estás com a bebida na mão também. Pois. Acho que é o que eu vejo mais. Por exemplo, no espaço em que organizavas, o espaço ganhava dinheiro com Com o o consumo, consumo sim. das pessoas. Certo, certo. E, O resto ia pois, para mim e para a comédia. Tipo, e para não o há, headliner, para a organização. e havia aquela característica que às vezes alguns bares metem, que é consumo obrigatório ou não? Não, não, eles não têm muito esse hábito. Não Estás a tem ver? esse hábito. Tipo, acho que não. Tipo, opá, há espaços que se calhar têm, mas eu acho que estes open mics não têm muito esse hábito. Porque, pá, Pois. por um lado, também é uma lotaria do caraças, pá. Tu não sabes quem. Imagina, tu não conheces os comediantes que vão lá, estás a ver? Tipo, ou são teus amigos ou não conheces. Tu de repente entras num espaço, não sabes quem é, não sabes se vais gostar, estar logo a pedir às pessoas para pagar. Pá, eu acho que sim, deve-se pagar por comédia, mas quando Também tu também acho. não consegues garantir a qualidade. Lá faz muito isso, é gratuito e depois dás o que queres, e é justo, porque às vezes as pessoas até dão mais do que se calhar se tu cobrasses 5 libras, porque gostaram tanto e foi uma cena tão inesperada que acabam Claro. por dar mais. Mas muitas noites lá também tem uma cena que são bringer, que é tipo, tu tens que trazer um amigo para atuar, estás a Certo. ver? E isso faz com que haja sempre gente a ver. Pronto, e assim garantes tipo que há consumo, que o bar nunca fica a perder, porque tem sempre público. A minha noite não era bringer, mas há muitas noites que são. Tu, agora, quando vieste e atuaste, lembro-me que te vi ainda no Lab, uma vez, acho eu. Ahm, Portanto, desde que voltaste. Quando é que viste? Quando é que viste no Lab? Epá, não me lembro já, mas foi no Lab. Eu já tinha visto uma vez no Maxime, Certo, numa há noite que algum também tempo. atuou o André de Freitas Exatamente, e o exatamente. Manuel Cardoso, acho eu. Certo. Ou, Sim, acho sim, eu. sim, sim. Penso, Foi Manuel penso que estavam Cardoso, lá o os Hugo três. Souza O que também. Souza, exatamente. Pá, e mais gente que agora não estou a Mónica lembrar. Valgato, acho eu, talvez. Sim, e o Cristina também era o MC. E o David Cristina era o MC, exatamente, era isso. No E foi o Lab já Tiago não me lembro quem é que Paixão. estava. Também foi o Tiago Paixão, Como open mic, yeah. como open mic. Sim. Exatamente. E acho que era isso. Pá, sim. Depois no Lab, pá, já não me lembro quem é que estava lá, mas nessa noite, mas lembro-me de te ver a atuar Sim, uma eu fui vez lá lá. 2 vezes, era só por curiosidade. Pronto, epá, foi uma delas, já não me lembro exatamente Ok. quem é que estava. Ahm, mas qual era a minha pergunta? Era se agora desde que voltaste e atuaste algumas vezes por cá, sentes que em Londres te estava a correr melhor ou estás tipo mais ou menos ao mesmo Epá, nível agora porque estás a atuar uma língua diferente? sem dúvida em Londres estava melhor. Eu sinto-me é mesmo desconfortável ainda. Tipo, nem é por ser. Estou mais à vontade em português, tipo, a falar. Tipo, se calhar o André tem mais à vontade em inglês, eu tenho mais à vontade em português. Mas quando tu constróis um texto, epá, tens tudo, já percebes, as palavras já estão economizadas, tipo, sabes o que é que vais dizer, e de repente, ok, tens que traduzir um bocadinho isso, porque eu gosto muito da comédia de observação sobre tipo um tema qualquer, portanto dá para traduzir, tipo, as observações as pessoas conseguem identificar. Claro. E portanto, em português ainda não me sinto tão confortável, mas acho que pá, acho que eu acho que quando me senti confortável em português vou-me sentir mais do que em Londres, percebes? Com o tempo. Mas acho que pá, é um processo. Tipo, fazer várias. E por isso é que é palco, é importante, fazer Pois. o máximo possível. Quantas atuações é que tens desde que vieste para Portugal, sabes? É pá, pouquíssimas. Poucas. Tenho pá aí 5, 6. Pois. 5. É Em muito pouco. quanto tempo é que isto esteve partir aberto, talvez? A partir de. Epá, se calhar a partir de setembro, não é? Não atuei antes de setembro. Portanto, epá, foi pá, uma por mês para aí, ou uma coisa assim. Pois. Em média. Mas pronto, pá, eu acho que é o tempo Mas e acho que. era porque que estavas focado noutras coisas ou Sobretudo ou, por sim? estar focado noutras coisas. Ok. Acho que o stand-up não é bem tipo. Pode ser o meio, tipo, não digo que não seja um meio para construir uma carreira em que fazes stand-up, pode ser um dos meios. Agora eu acho que tens que conseguir, pá, vivemos muito na internet, não é? Tipo, tem que ser conteúdo. O conteúdo pode ser o Claro. stand-up, mas neste momento não tens espaço para fazer isso, não é? Enquanto estavas em Londres, tu começaste exatamente a fazer vídeos em português para as redes Exatamente. e conseguias, ou seja, atuavas com regularidade por lá e Certo. para Portugal as pessoas viam os teus conteúdos na É o net. chamado não fazer nada bem, sim. Fazer os dois e não fazer nenhum bem, que era isso que eu estava a dizer. Tipo, não atuava muito. Diz.
Não atuavas muito quando estavas Não, a fazer? atuava duas, Ok. três, mas não atuava às 6 que toda a gente atuava, percebes? De Ok, repente tinha que certo. cortar um bocado nisso para conseguir fazer vídeos. Mas ainda assim, não é? Atuar 3 vezes por semana e conseguir ter, Sim, se calhar, um vídeo certo, certo. assim fixe nas redes, eu acho que isso é uma. Acho que foi uma estratégia inteligente até. Era o que eu Pois ia foi. dizer. Eu pensei que em Portugal preciso sempre do conteúdo, percebes? Pois. E não preciso estar em Portugal para produzir esse conteúdo. Posso estar a aprender comédia e tipo a consumir e a ter experiências noutro sítio e continuar a produzir conteúdo para Portugal. E essa ideia de que era importante já ter conteúdo nas redes para Portugal, porque é assim que, pelo menos por agora, se constrói mais ou menos a carreira dentro da comédia, tens que ter alguma Uhum. presença nas redes. Isso era uma ideia que já tinhas antes de ir para Londres, ou foi lá que te apercebeste que podias conciliar essas duas coisas? Assim, Duas eu acho que já coisas. tinha, já tinha essa ideia, tipo, que tu tinhas que estar. Pá, porque vês também quem é que dá o salto, não é? Tipo, a malta toda que deu o salto acaba por ter conteúdo na internet e depois tem espetáculos e, tipo, a partir daí é que traz as pessoas para os espetáculos. Muitas vezes é esse o propósito, é fazes coisas para depois as pessoas te irem ver. Irem de ver, claro. Yeah. Agora, eu acho que não tinha isso, mas estavam. Eu sentia que eu acho que muita gente sente isto. Epá, tu de repente estás a fazer conteúdo. Tipo, calma, tu de repente és só uma pessoa. Tipo, estás a ver a tua Achas que há família. um estigma Pá, de. totalmente, pá. Eu vou dizer o que é que eu Porquê? pensava. Eu vou dizer o que é que eu pensava. O que é que eu... Pá, mas cá também é pessoal, percebes? Cá eu também penso demasiado Não, sobre mas isto. eu também acho que há um bocado esse estigma, sim. Epá, eu pensava no que é que vai dizer o meu treinador adjunto, de quando o que é que esta pessoa vai pensar, estás a ver? Tipo, do nada, se calhar não estou a fugir aqui um bocadinho. Tipo, será que faz sentido? Isso não tem piada. Tipo, toda a gente vai ver. Então o que é que eu fiz em Londres? Não, eu não mudei para Londres por causa disso. Pensei, posso continuar a produzir. Mas de repente lancei em Londres e aquilo é tipo, oi? E de repente não mudou com ninguém. Tipo, Uhum. tipo, eu passo na rua e ninguém viu aquilo. Portanto, Pois. eu acabo por não ter que lidar com as coisas, tipo, com todos. Imagina que agora lançava, estava na faculdade, ou algo do género, lançava um vídeo. Toda a gente na faculdade ia saber que eu tinha lançado um vídeo. E eu acho que isso é, tu deves ter, pá, deves fazer. Epá, e se for mau, fazes outro e vais continuando a M- fazer. Mas eu estava a pensar, tu estás a falar um estigma, ou seja, que as pessoas que Eu já acho que te sim. Não, esse era o meu conhecem, problema. Esse era o meu né? problema. Esse era o Ok, meu problema porque é que eu não lançava. Eu acho que tu estás a falar sei lá, do estigma da indústria. exatamente. Tu achas que existe um estigma da malta que produz conteúdo? Não de que produz conteúdo, mas Que algum está a tipo de começar. conteúdo. Algum tipo de conteúdo. Acho que assim, vídeos curtos, às vezes, assim, que se calhar não têm um nível de produção assim muito alto. Acho que, por exemplo, há comediantes que já fizeram vídeos assim, não é? E depois, por Uhum. exemplo, obviamente, passado uns tempos já não se identificavam e tiraram os vídeos, Claro, não é? claro, claro. Isto com pessoas, até por exemplo, pessoas que agora estão já têm Estabelecidas, não é? já estão estabelecidas, exatamente, não é? Acho que Sim, isso é eu normal, mas eu acho que é acho um que às percurso vezes pode, normal. acho que normalmente até pode haver os dois estigmas. Não que seja uma cena tipo a indústria vê e tipo o que é que este gajo está a fazer, não é isso, mas depois se calhar ficares um bocado marcado por aquele conteúdo, percebes? Epá, eu Pois, acho que tu não. já és um gajo da net. Epá, sim, mas isso vamos ser todos um bocadinho marcados por isso, pelo menos numa fase inicial, enquanto não, se calhar não mostras o teu stand-up, ou tipo, ou queres mostrar. Mas também seres da net não tem problema nenhum. Tipo, se as pessoas realmente não Uhum. gostam de stand-up e só gostam de fazer sketches ou vídeos, tipo, acho que é tranquilo. Acho que esse estigma poderá. Epá, eu acho que faz muito parte. Eu acho Mas, por que. exemplo, tu tiveste aquele vídeo do Covid-19, que já Sim. disseste isso num live com o youtuber, o Tiago Ramos, não é? Certo, epá, 3 horas, Que hein? 3 horas. Tu viste isso tudo? aguentei, sim, Tu sim. és um herói, pá. Mas basicamente estavas a falar do vídeo e a dizer que, obviamente, esse bateu, mas viralizou, não é? Mas se calhar não era Nem, bom que todos os nem teus é. vídeos viralizassem, não é? Que Percebo, depois percebo isso. era. Sim, sim, sim. Imagina, eu acho que. Eu acho que tu não queres ficar conhecido por uma coisa só, percebes? Tu queres, lá está, não queres ter essa muleta, percebes? Se tu de repente. hum, eu acho que se tu de repente eu fizesse todos os. Não sei se. Pá, se calhar não conheces um character que é o Uncle Roger. Se calhar não conheces. Pronto, Não mas. conheço. Tipo, é um comediante lá do circuito inglês que ficou super conhecido por uma personagem que faz que é o Uncle Roger. E de repente ele quer sair da personagem e E não já não consegue. pode. Estás a ver? E as pessoas, pá, Pois. mas nós queremos é ver o Uncle Roger, percebes? E eu acho que seres marcado assim, acho que pode ter algumas consequências para depois a liberdade que tu tens no futuro, percebes? Pois. Agora, acho que tu não deves proibir-te de fazer nada por, pá, tens que tentar fazer o melhor possível, sempre, tipo, e tentares ter ideias.
Eu acho que os vídeos de 1 minuto, tu tens que pensar na ideia, porque tu não tens tempo para concretizar grandes piadas, percebes? Tipo, é 1 minuto, e não é tipo, não é como era o Facebook antigamente em que te podia ter 1 minuto e 1 segundo, ou, percebes? Tem que ter 1 minuto, se tiver 1 minuto e 1 segundo, Eu já acho vai que para o muitas... IGTV, Pois. Sim, sim, exato, exato. percebes? Eu acho que também pode haver, ou seja, muitos comediantes que estão a tentar, obviamente, ganhar o seu espaço, a estabelecer-se, apostam neste tipo de vídeos e depois muitas vezes pode haver uma demasiados vídeos deste género, estás a perceber? Certo, Em sim, que sim. depois é um bocado vídeos assim curtos para as pessoas partilharem nas stories ou algo desse género que Eu acho acho que que depende pode sempre da criar um bocado o ideia. estigma. Eu acho que depende sempre da ideia. Eu acho que tu consegues perceber quando é que uma ideia. Se eu disser, tipo, fiz este vídeo sobre. Epá, sei lá, coisas super batidas, deixa-me pensar. Sobre o que é que vai primeiro, é o leite ou os cereais? Certo, Percebes? Se eu fizer um vídeo sobre isso é diferente. claro. Agora, se eu fizer um vídeo que, pá, desculpem a arrogância de usar uma ideia minha, mas tipo um vídeo que eu gostei da ideia, que foi a Operação A Marquês Operação joga Marquês. Monopólio. Epá, isso aí tu Já se viu. percebes, ok, esta ideia tem outra profundidade. Tipo, e eu sei que nem todas as ideias tu vais ter, porque nós parecendo que não somos um bocado reféns das redes. Tipo, se tu queres crescer, Somos. que tu Exatamente. queres, tipo, tens que ter consistência, tens que, tipo, os vídeos só podem ter 1 minuto, e o Instagram não é uma rede social ótima, tipo, há outras redes, tipo, antigamente o Facebook era muito melhor para estas coisas, tipo, a produzir, agora temos, ninguém está no Facebook, está mais gente no Instagram, não é? Tipo, e é mais Claro. difícil as coisas, por exemplo, viralizarem. E, portanto, o que é que eu acho, e é assim que eu guio um bocadinho o meu conteúdo, é, eu tenho que ter consistência, tipo, eu tenho que lançar todas as semanas, e eu sei que não vou atingir aquele nível, tipo, eu não sou tão bom como a minha melhor ideia, mas também não quero baixar nunca, certo? Tipo, não vou fazer Certo o que é que se mete patamar. primeiro, o que é que não vou fazer um vídeo sobre se mete primeiro os cereais ou o leite, Claro. percebes? Não vou fazer isso, mas tipo, pá, tu às vezes tens que lançar, percebes? Tu tens essa, porque és refém disto, e eu sou uma pessoa que se preocupa muito com a piada e com a comédia, tipo, preocupa-me a comédia por trás, e eu nos vídeos Uhum. de 1 minuto acho que o que traz a comédia é a ideia. Depois as punchlines já quase que se fazem a si mesmas. Estás a perceber? Tipo, acho que a ideia boa desse tua Operação Marquês é essa. As punchlines é a casa e de falar-se da casa no coiso. É ele quer construir fora e depois o outro autorizar, É um percebes? bocado o vocabulário que anda ali à volta da ideia. Da ideia. Mas acho que a ideia para um vídeo de 1 minuto, eu sinto que é quase tudo. Tipo, eu quando estou a escrever não penso, epá, e se um mimo que fala, estás a ver? Eu não penso nisso. Eu penso logo uma ideia que já tem punchlines, que já estou a ver. Percebes? E que já tem uma Claro. sequência de coisas a crescer. Epá, eu percebo que seja ingrato às vezes tu teres que lançar muitas vezes porque não apareces tão bem, mas eu penso assim também, que é, eu gosto, pá, quando era miúdo via imenso Gato Fedorento, não é? Toda a gente via, acho eu, Gato Fedorento. E eu Uhum. não me consigo lembrar do mau sketch dos Gato Fedorento. Se eu te perguntar, lembra-te de um mau sketch, de um que tu não gostaste de Pois nada, não. claramente eu Não. não gostei de todos, mas lembro-me do Gajo da Alfama, é Alfama? Sim, É Gajo sim, da gajo da Alfama, alfa. percebes? Eu lembro-me desses todos, percebes? Lembro-me daqueles do Qual Papel o Papel, lembro-me dos bons. Portanto, acho que Claro. também nós temos que fazer, nunca baixar de um certo patamar que nós também não queremos, mas tipo, testar coisas, pá, tu não sabes. Se o Seinfeld pode falhar e é o maior do mundo, eu agora não posso fazer um vídeo que de repente não bate, ou que de repente a ideia não é assim tão boa. Claro. Tipo, acho Não, que eu acho que essa é a mesma mentalidade certa a ter. Atenção, não quero estar aqui também a criar um panorama de que a indústria estás a lançar vídeos. Não, não é isso. sim, sim, mas Mas, eu mas também não percebo. te imagino, nunca senti isso, pá, que tipo, nunca Sim, ninguém me sim, sim. disse isso, também duvido Pode que as ser só pessoas uma chegassem ao pé de sensação. mim. Pode ser só uma sensação minha também. Não. Certo, pá, e acho que as pessoas ficam sempre tipo, como não é tão puro como stand-up, as pessoas ficam sempre, epá, mas também é um vídeo. E acho que isso é normal, tipo, tranquilo, tipo, acho que é fazer as tuas coisas. E tendo em conta essa toda a questão das redes sociais e do stand-up, tu achas que, como tens vindo a apostar bastante nas redes, obviamente, achas que neste momento és melhor a fazer isso das redes do que stand-up? Boa questão, muito boa questão. Eu acho que as redes dá para disfarçar mais uma má piada, percebes? Tu com uma má piada consegues, Ok, com a edição de música, com a edição de aproximação, tipo de, pá, de mudar qualquer coisa no vídeo, dá para disfarçares uma má piada. Agora, eu acho que sem dúvida stand-up é o que eu acho que tem que melhorar mais, percebes? Porque, pá, mas também tem que melhorar. Depende do. Eu vou-me sentindo confortável com algumas coisas que faço nas redes,
mas também às vezes gravo vídeos em que pensei, pá, por acaso não estava nada confortável com isto, ou não descobri bem a voz da personagem que queria, percebes? Há aqui algumas coisas que ainda tenho dificuldade, mas acho que também tenho sempre a opção de ir ver e decidir, tipo, ok, se calhar não está bom, estás a ver? E vou gravar outra vez, ou tipo, ou não gostei desta parte, ou esta ideia não é boa o suficiente. Com stand-up, pá, tens pessoas à tua frente, não dá para de repente, pá, esqueçam isso que eu disse, vamos voltar atrás, estás a Vou ver? cortar estes segundos. Exatamente. Portanto, eu acho que os vídeos vivem muito da ideia e, pá, e tu percebes logo o que é uma boa ideia para um vídeo. Stand-up, podes até perceber uma premissa, podes ter até uma premissa que achas que funciona muito bem em stand-up, mas depois tens que escolher o caminho que vais levar, percebes? Não é tão imediato, eu acho. A seguir já vamos falar do 5 para a minuto e continuar esta conversa ainda sobre até sketches. Mas primeiro vamos voltar aqui, já falámos um bocadinho dele, do Seinfeld, que como já disse foi obviamente na altura a seguir à sitcom que ele criou com o Larry David. O Seinfeld, obviamente tem o mesmo nome. Era um dos comediantes com mais impacto na altura e obviamente tem um grande impacto. Que neste caso o último espetáculo a solo dele foi em 2020, que é o 23 Hours to Kill, que está na Netflix, e tem mais espetáculos dele para verem. Deve encontrar talvez na net, não sei exatamente onde é que estão, mas ele já fez espetáculos para a HBO, por exemplo, e tem também o Comedians in Cars Getting Coffee, que é a série E acho que ele também tem está mais um espetáculo na Netflix, pelo menos. Tem o Jerry Before Seinfeld. É ele a contar piadas ele faz muito isso. Ele consegue pegar sempre nas antigas e reciclá-las de alguma forma. Aliás, ele diz em várias entrevistas que ele não segue aquele método de Louis C.K. e George Carlin de um ano, faço um solo, mando fora, começa outra vez. Ele não faz isso. Ele é mais colecionando durante 5 anos, piadas, faz as melhores, não é? E depois chega uma altura que acho que eventualmente começa a tirar coisas e a juntar a outras novas, não é? Certo, sim, ele não é tipo, ele não todos os anos não mata uma hora. Exato. Muitos fazem. E acaba por repetir muitas vezes beats em vários. Tu vês os vídeos do Seinfeld, às vezes em espetáculos diferentes, e reconheces beats que já ouviste, não é? Claro. Para mim, como espectador, não é muito gosto na mesma, mas penso, queria ver cenas novas. Eu também acho isso. Mas eu percebo o argumento dele no sentido em que a maior parte do público não sabe esses beats. Estás a perceber? Nós é que, como somos fãs mesmo, queria te perguntar primeiro porque o Seinfeld, sei que já falaste dele aqui, mas porque esta admiração tão grande por ele? Assim, o que eu gosto, o Seinfeld não é necessariamente isto pode parecer estranho, não é necessariamente o comediante que me faz mais rir. Percebes? Tipo, eu não estou a ver um espetáculo. O Anthony Jeselnik acontece muito isso, que rio mesmo, alto, estás a ver? Uhum. O Seinfeld não é necessariamente isso, mas eu acho que as observações dele são tão brilhantes e estão à minha frente, e quando ele me diz, como é que eu não vi esta porcaria? Estás a perceber? E eu acho que há ali uma genialidade por trás das premissas, e eu adoro isso. Tipo, eu quando escrevo stand-up, eu procuro premissas. Percebes? Procuro o que é que observo qualquer coisa e penso, ok, isto acontece realmente a muita gente, não é questão da relatability, é relatable, mas não é uma questão que te acontece. Às vezes é uma coisas que tu passas e observas, mas não dás importância. Tipo, é observar as coisas do dia a dia e transformares isso em stand-up. Eu acho que o Seinfeld faz isso melhor que ninguém. Aparentemente não é nada, mas ele transforma em qualquer coisa e acrescenta-te a ti. De repente, tipo, eu vejo beats do Seinfeld e quando estou por exemplo, aquele beat, ele tem um beat muito sobre lavar a roupa. E ele fala muito daquela altura em que estás a tirar a roupa da máquina e falta-te uma meia. E depois às vezes vais a andar na rua e encontras uma meia sozinha no chão. E ele liga essas duas coisas. Eu às vezes, tipo, quando vejo roupa no chão, não, tipo na rua, estás a ver? Lembro-me sempre, tipo, genial, como é que eu passei aqui e não percebi, tipo, especialmente a meia é muito específico, não é? Porque realmente quando lavas a roupa e depois vais pôr a secar, muitas vezes falta-te uma meia. Mas pronto, é um bocado por aí, porque eu acho que ele é. Também gosto muito do Dimitri Martin por isso mesmo. São coisas que estão à tua frente e a premissa já te acrescenta qualquer coisa. Eu acho que é isso que pelo menos eu me preocupo no meu stand-up, porque eu sinto que, obviamente o objetivo principal é ter piada e ser engraçado, mas se tu puderes acrescentar alguma coisa, tipo, acrescentar no sentido das pessoas sentirem que tu levam qualquer coisa com elas, percebes? Já tipo.
é a minha vida e isto faz sentido e eu não tinha reparado. Em vez de ser só uma história sobre mim. Mas isso é muito pessoal, percebes? Eu também sei pessoas que fazem storytelling e são brilhantes, percebes? Mas a mim sai-me mais naturalmente este tipo de observações. E para além do Seinfeld, mencionaste vários, até comediantes, alguns que já mencionámos aqui no podcast, como por exemplo o Dimitri Martin, outros como o John Mulaney e o Mark Normand, que também já foram mencionados, embora ainda não... Sim, sim. ainda não falámos deles propriamente só num episódio com destaque. Como o Seinfeld neste, mas falaste de um que acho que ainda nunca tinha sido mencionado aqui, que é o Sebastian Maniscalco, que eu também não o conheço muito bem, já vi coisas dele, mas não o conheço muito bem, que sei que tem assim um humor um bocado físico também, não é? Certo, pá, é muito que ia-te pedir para nos tentares vender a ideia de vermos um espetáculo do Sebastian Maniscalco, a mim e a quem está a ouvir. Epá, eu acho que o Sebastian Maniscalco é das pessoas que eu acho que seria mais engraçado para tipo, tu tomares um café. Estás a ver? Tipo, acho que deve ser um gajo meio hilariante. Primeiro, nome muito forte. Exatamente. Primeiro. Acho que ele é... Pá, eu não sei se os pais dele são italianos. Acho que os pais dele são italianos. A própria sim. estrutura facial parece um bocado, não é? Sim. Ele fala muito disso, de ser italiano. Okay. Eu estava só na dúvida se ele era mesmo americano ou se é só italiano, mas acho que eu já vou confirmar, mas podes... mas o que é que eu gosto muito no Sebastian Maniscalco é que ele combina uma coisa que por exemplo, o Seinfeld também faz isso muito bem, mas o Sebastian faz, às vezes tem premissas que são muito mundanas, muito da vida. Por exemplo, há um beat genial que eu gosto imenso dele, que é quando alguém está à tua frente numa loja numa gelataria e pede para experimentar vanilla. E o gajo destrói, pá, porque é que alguém haveria de experimentar vanilla? Estás a ver? Tipo, na tua vida toda, como é que tu ainda não provaste vanilla? E eu adoro essa perspicácia de pegar numa coisa que está a acontecer, mas depois ele transforma aquilo tudo muito físico. Epá, e eu sou fã disso. Sou fã de trazer as pessoas para dentro do beat, estás a perceber? Claro. Em vez de ser só explicar a ideia, eu acho que o Sebastian faz isso, junta um bocadinho. Se eu pudesse escolher o meu estilo, é um bocado Dimitri Martin, Seinfeld com Sebastian Maniscalco. Mas o Seinfeld já faz um bocadinho isso, também tem muito act out. O Seinfeld também te mostra muito, estás a ver? Também anda muito, também faz muitas caras, também te mostra muito os beats, pá, eu sou fã disso. Mas sempre muito pessoal, há pessoas que não gostam nada, gostam mais de uma cena deadpan, mas estava aqui a confirmar, e o Sebastian Maniscalco de facto já nasceu nos Estados Unidos, pais italianos. Ok, certo. Confirma-se. Vamos então ouvir o beat que escolheste do Seinfeld e logo a seguir vais explicar-nos a razão de ter escolhido este beat e não outro. Have to come out, they have to do their little emergency equipment show, you know that thing they do. One of them reads it, the other one acts it out. Hey, we have seatbelts and oxygen masks, things for you to use. They show you how to use a seatbelt in case you haven't been in a car since 1965. Oh, you lift up on the buckle. Oh. I was trying to break the metal apart. I thought that's how it works. Then they always point out the emergency exits, always with that very vague point, though, isn't it? Where the hell would these places be, would you say? É assim, porque é que eu escolhi este beat? Porque, primeiro, porque eu já tenho um beat sobre o aeroporto. Portanto, seria ótimo. A tua pergunta foi, que beat é que gostarias de ter escrito? Era este. Porque acrescentava já o que eu tenho, percebes? Mas e porque, lá está, acho as observações mesmo muito inteligentes, pá. Aquela parte que o gajo diz que dos assistentes de bordo apontarem para as saídas e é tudo muito vago. Epá, isso é hilariante, estás a perceber? E tu estás no avião e realmente eles fazem de uma forma muito vaga, mas tu não tens pelo menos eu nunca pensei muito sobre aquilo, percebes? E portanto é um bocadinho por aí. Depois ele também faz o act out que é muito bom a mostrar o que é que eles estão a fazer, estás a ver? E é sempre um bocado... Eu gosto de beats que sejam sobre coisas com as quais eu convivo e não reparo, percebes? E acrescentam-me a mim. E acho que este beat do Seinfeld é um bocado sobre isso, e também por eu já ter um beat sobre o aeroporto. Mas eu posso dar um exemplo sobre beats pronto, eu estava... Qual é que é o meu problema em escrever este tipo de beats? Que é, por exemplo, eu estava a escrever um beat neste beat do aeroporto e cheguei à premissa: porque é que se vendem malas no aeroporto? Tipo, porque é que há malas à venda no aeroporto? Não faz sentido, tu já estás a viajar, quem é que compra malas no aeroporto? E escrevi isto. E depois eu comecei a pensar, tipo, pá, perguntei a uns amigos, tipo, conhecem alguma coisa, não sei o quê, ninguém conhece, e depois acabamos por descobrir que existia o Dave Attell,
Pá, tive que mandar isso ao lixo, não é? Obviamente, mas em 2003, que é como é uma observação Claro. tão imagina, que é tão, pá, é intemporal. Houve imensos anos de comédia, mas depois também descobri que o Nick Kroll também tem esse beat. Portanto, eles os dois têm o beat em comum. Giro. Como é que o Nick Kroll não sabe que o Dave Attell tem? Não sei como é que isso se percebe. Se bem que o do Dave Attell, tipo, está numa... que ele exigiu algum trabalho de pesquisa, estar no... Tipo, nem tem vídeo, percebes? É só o áudio do stand-up dele. É pá, sim, o Nick Kroll tem exatamente aquilo que eu tinha escrito, que é tipo... acho que é tipo Who's packing this late? Quem é que está a fazer, tipo, quem é que está a fazer mala tão em cima que compra a mala no aeroporto? Pronto, isto para explicar o quê? Que muitas vezes eu gosto destas observações, mas acabo por arriscar depois ter que me livrar delas, ou porque pá, São intemporais. E é uma coisa que está também, se eu falo da minha vida e da minha experiência, pá, tenho uma distância enorme perante toda a gente. Agora, quando eu falo de coisas que são comuns, Claro. há pessoas que já podem ter tido essa observação e portanto é sempre um risco. Pá, e pronto, eu tive essa ideia, fiquei super contente de ter essa premissa, começo a escrever, etc. Acho que fiz pá aí uma vez e de repente descubro que existe isso. Pá, e pronto, Isso não foi, posso isso foi fazer, um parei. amigo teu comediante que se lembrou do Foi, beat do foi. Dave Attell. Epá, eu acho que ele viste? descobriu no. Eu acho que primeiro descobrimos o Nick Kroll. Who's making big ticket purchases at the airports? Like, who specifically is buying a suitcase at the airport? Because they're selling a crap ton of them there. Like, who's rolling up to the airport like, what did I forget? Drop the sock. Hold on a second. Got my cell phone charger. What? Drop that same sock again. All right, there we go. Oh, that's right, a suitcase. Depois eu publiquei na net a dizer tipo, pá, fiz um post no Facebook do género, olha, vou ter que mandar este beat, pá, meio uma piada sobre isso, vou ter que mandar o beat, mas vou continuá-lo a dizê-lo tipo em salas vazias e cenas assim. Epá, e depois descobrimos que o Dave Attell também You tinha. know, they got a luggage store in the airport, a place to buy a piece of luggage. How late do you have to be for a flight? Where you're like, fuck it, just grab a pile of shit. We'll get a bag at the airport. Put on a few layers and we'll figure it out at the airport. And bring a poncho. Há uma cena engraçada, sabes um comediante que é o Ron Funches? Pá, acho que não conheço. Ron Funches é um comediante americano e o John Mulaney, esse sabes quem é? Sim. Basicamente, eu tinha visto um beat do Ron Funches, que é um comediante não muito conhecido, mas de quem eu gosto bastante, que ele tem um beat que ele já fez várias vezes, incluindo no Tonight Show, que é basicamente sobre quando os captchas, é assim que se diz, aqueles códigos que tens que pôr para o computador perceber que não és um robô. Caption, sim. Captcha, É, tipo, é isso? Não sei acho que é uma como é que é? caption, não sei, pode ser Caption, pois, não sei exatamente qual é o termo. Mas basicamente é porque é que um robô nos está a perguntar, nos está a pedir para provar que não somos Giro. um robô. Giro. Essa ideia é bem engraçada. E o Ron Funches tem um beat sobre isso. Tipo, eu vi e fiquei, pá, isto é fortíssimo. E depois no John Mulaney tem naquele no Radio City Music Hall que ele gravou lá, o especial dele, ele tem um beat também. A premissa é a mesma. Porque é que os robôs nos estão sempre a perguntar que nós estão-nos sempre a pedir para provar que não somos robôs. Sim, não faz. Pá, sim, percebo, pá. Então, às vezes acontece, não é? Tipo, mas tem desenvolvimentos diferentes e a punchline é diferente, etc. Mas a premissa, no fundo, é a mesma. Mas claro que acontece. Sim, portanto, eu acho que nestas coisas que são muito. Imagina, se tu fizeres agora uma, sei lá, sobre TikTok, é mais recente, percebes? Não dá para as observações, não há tantas. Agora, quando é aeroporto. Claro. Mesmo isso, já não é tão recente como seria um beat sobre o aeroporto. E há mais casos de comediantes que acabam por chegar a mesmas premissas. E pronto. Pá, acho que faz parte. Acho que tu tens que... Enfim, pá, há premissas que vês logo que isto já foi... Há premissas que tu estás a escrever e pensas, isto já foi feito. E tem que ser, tipo, às vezes é tão quase descarado. Claro. Que já alguém fez isso, percebes? E depois tu ou tens um ângulo diferente, esta questão dos ângulos, depois também começa a ser importante, não é? Para onde é que eu levo esta premissa? Ou então, pá, pronto, corres o risco depois de ter que largar uma piada e pronto, é um bocadinho por aí. Sobre os teus sketches que vais meter no Instagram, disseste uma vez que tens algumas ideias para sketches, a que chamas sketches do SNL. Que é o Saturday Night Live, um programa de sketches nos Estados Unidos do qual gostas muito, e neste caso são sketches para o SNL porque exigiam uma capacidade de produção
ao nível do SNL. Suponho eu que seja mais ou menos Certo. isso, certo? Epá, sim, ou então um nível de acting que eu também não tenho. Assim, é muito por aí. Ok. Mas achas que agora, recentemente passaste a ser colaborador do 5 para a meia-noite, Uhum. imagino que tenhas mais capacidade de produção, não é? Certo. Achas que algum desses sketches podem finalmente ser concretizados? Epá, imagina, já sou limitado por ser eu, estás a ver? Já, há uma mais capacidade de produção, mas continua a ser eu. Sim, acho que sim, acho que podemos explorar tipo, mais ideias e mais complexas, porque realmente eu quando gravo sou eu e o tripé, eu tenho que carregar no botão para gravar, tenho que ir dar a volta, porque de repente estou atrás de uma mesa para ver, depois estou um bocadinho alto, tenho que voltar. Portanto, é um percurso bastante frustrante. Tenho que estar sempre a fazer isso. Agora, acho que sim, acho que no 5 para a meia-noite pá, temos trabalhado ideias mais complexas do que eu faria sozinho. Aquele dos chocolates. Foi Exatamente, já outra ideia já é mais por exemplo. complexa, já foi muito mais complexo, estás a ver? Mas já pegaste especificamente em alguma dessas ideias que tinhas Epá. alocadas ao SNL e pensaste, se calhar vou usar no 5 para a Percebo. meia-noite? Epá, ainda não, porque eu também no 5 para a meia-noite trabalho um bocado tipo sou eu, mais eu, percebes? Sou só uma pessoa e há Ok. várias ideias que se calhar pá, é porreiro teres mais que uma pessoa no plano. Claro. E então ainda não usei nenhuma, mas pá, e as ideias SNL muitas vezes nem são. Às vezes é dificuldade de produção, mas outras vezes é também o conceito da ideia, percebes? E, tipo, não sei se tu vês muito SNL, não? Não vejo Não especialmente. muito, às vezes costumo ver Certo. assim alguns no YouTube, mas não muito Certo, regularmente. Pá, pronto, eu também acho que há um conceito de ideia. Pá, o SNL eles tentam sempre ter um balance das coisas, tentam ter um mais nonsense, um mais agressivo, tipo ir fazendo um balance dos sketches. E eu às vezes também tenho dúvidas se algumas das ideias que eu tenho prestam sequer para piada, percebes? Ou se também são muito fora para tipo completamente do que é feito e do que a malta conhece, percebes? Se calhar às vezes nem vai resultar, nem vai ter piada, porque a ideia realmente não tem piada, ou porque é tão fora que sei lá, não sei se também seria. Estás a perceber porque é que as coisas corram bem, mais do que fazer as minhas ideias do SNL. Eu quero que as cenas corram Claro, bem claro. pá, e que a malta curta de ver. Portanto, para já ainda não fiz. Claramente, ideias mais complexas já temos feito e vamos fazer, não é? Mas algumas das ideias que eu tenho do SNL ainda não fiz. Não. Ok. E como é que funciona mais ou menos o processo dos sketches? Tu no fundo estás como colaborador, não é? Sim. Acho que é mais ou menos isso, não é? Tu e Sim, o Carlos faço parte, Pereira, certo. Sou tipo Mas- um dos repórteres do 5 para a repórteres, ok. E como é que funciona o processo? Porque não tens sketches em todos os programas. Não. Depende, imagina, aquilo também depende muito do programa, dos convidados, do que é que eles querem fazer, etc. Tipo, às vezes pode não fazer sentido ter um sketch porque de repente há um convidado que tu queres lhe pôr um desafio, isso já culpa o tempo do. E o 5 para a meia-noite não é um programa de sketches, não é? O 5 para a meia-noite Pois, é um claro, talk show que acaba por ter Claro. outros momentos. Portanto, como é que funciona o quê? Temos muito práticos? Tipo, pá, eu Uma, penso. uma semana de trabalho, digamos assim. Ok, tipo, eu penso muito nas ideias, percebes? Tipo, escrevo quase um documento com ideias, envio o 5 para a meia-noite. Tipo, funciona também um bocado com a atualidade, não é? Faz sentido que seja a atualidade, fala-se muito do que se passou, e a partir daí escolhe-se uma ideia pá, com o feedback também das pessoas, que se goste e que faça sentido para aquela semana. Quando dizes feedback E- das pessoas, dizes a Pá, produção, da produção, apresentadora, da Inês, guionistas. sim, da malta toda. Certo. E depois tentamos elaborar essa ideia. Eu escrevo o guião, vou recebendo feedback, vou-lhes enviando. Tipo, imagina, o processo de escrita é muito com feedback dele, mas é muito do meu lado, percebes? Eu é que elaboro tudo e depois de repente, se calhar isto aqui fica bem, discutimos um bocado e vamos mudando. Pronto, e depois é mais ou menos o que é que eu preciso para gravar, que adereço é que é preciso, como é que eu vou estar vestido, quantas perucas, e construímos isso tudo a Quantas partir daí. perucas? Por exemplo, que eu sou Certo. muito limitado a nível de perucas, tenho uma, porque eu também não gosto assim tanto de usar peruca. Por mais estranho que pareça, já fiz alguns, mas não gosto assim tanto. Certo. Portanto, funciona muito assim. Vou sugerindo ideias e vamos construindo a partir daí cada ideia e eu vou desenvolvendo os guiões. Ok. Como é que foste convidado para o 5 para a meia-noite? Então, basicamente, eu comecei a fazer essas coisas no Instagram, assim um bocado do nada, porque muito para me entreter, tipo, eu já queria produzir conteúdo, mas comecei a pensar, tipo, vou fazer o máximo e divertir-me, estás a ver? E os primeiros sketches já uns não têm piada, que eu diverti-me genuinamente a criar aquilo. E depois recebi uma mensagem, foi muito através do Instagram, tipo, a Inês mandou-me uma mensagem a dizer, tipo, gostava de falar um bocadinho contigo,
falámos um bocado, tipo, fez mais ou menos, tipo, convidou-me e eu explicou mais ou menos o que era esperado de mim. Pá, e acho interessante, acho que recebo a liberdade que gosto de ter e, tipo, e eles também, tipo, sinto muito apoio do programa em termos das minhas ideias e de mandar para a frente. Não foi tipo, pá, sei lá, podia ser um convite muito, olha, vais fazer esta personagem no programa. Não foi nada disso, foi tipo, o que tu já fazes, queremos que faças connosco. Pronto, e podemos elaborar melhor, vais ter mais produção, vais ter mais também malta a ajudar-te em termos de feedback e construímos a partir daí. Portanto, tipo, é quase daquelas coisas que tu não consegues dizer que não. Tipo, não mesmo que eu quisesse dizer que não, tipo, é tudo aquilo que uma pessoa pode querer, que é tipo liberdade para fazer o que quer e tipo, simplesmente continuar aquilo que eu já tenho feito, não é? É Claro. mais ou menos o mesmo modo. E da parte da Inês, ela disse, por exemplo, vi este sketch. Houve algum sketch que se destacou para ela ou algo desse género? Epá, não sei se falámos disso. Imagina, não, imagina, acho que ela referiu o último que eu tinha feito, que nem foi o tipo, falou-me só porque tinha sido o último, estás a ver? Isso que ela mandou-me mensagem e foi Quero- deixa lá ver o que é que ele já fez agora entretanto. Lembras-te qual Pá, era? foi uma ideia que eu gostei muito, mas depois acabou por não ficar tão bem conseguida, que era se os maias a contarem ao pai. Os maias, os irmãos maias, estavam a contar ao pai que tinham uma relação. Certo. Mas depois acabou por não ficar tão bem conseguida como eu queria, tipo, e não teve tanto sucesso. Não teve tanto sucesso nem em termos de views, mas tipo, em termos da piada. Pronto, e ela falou-me se calhar dessa ideia. Lembro-me que ela disse: pá, pensa no que é que gostavas de fazer, tipo este aqui, se quiseres pegar noutras coisas. Mas nada tipo, adorei este sketch, tipo, não foi nada, Ok. nada disso. Mas Mas foi, acho que. ou seja, uma mensagem direta no Instagram. Epá, Tá, sim, eu acho que. qual é que eu foi a acho tua malta- reação a ver Inês Lopes Epá, Gonçalves é enviou-me isso, uma mensagem? pânico, total pânico, total pânico, total pânico. Pá, nem sei, tipo, sem palavras, nem sabia o que é que ia acontecer. Depois de repente é tipo, recebes uma mensagem e depois, tipo, aliás, eu faço muito isso, que às vezes tipo apago o Instagram quando sinto que estou a perder muito tempo e estou tipo a escrever, estás a ver? Nem vou ao Instagram nem nada disso. Depois de repente vais passar de meia hora, tipo, já não ias tipo a uma hora ou assim, e de repente, pá, abres e tens lá uma mensagem que já não respondes à meia hora, depois pensas, tipo, será que ela vai ligar? É ao ponto de eu, tipo, querer ir correr e não vou correr. Porque, tipo, pá, se ela me liga à meio da corrida, estás a ver? Tipo, mas pronto, tipo, malta muito porreira, muito toda a gente na equipa, muito acessível, tipo, pá, senti-me logo que fazia parte da equipa, percebes? Isso é bom, tu também sentires-te, tipo, valorizado e à vontade e que a malta te dá feedback e quer saber. Portanto, tipo, acho que não posso queixar, tipo, de nada, estás a ver, da oportunidade. Temos uma rubrica aqui no podcast. Em cada episódio, o convidado conta sempre a história de como é que conheceu Ricardo Aruz Pereira. Como é que conheceste o Ricardo? Aruz Pereira. Pois pá, pois, é que isso não tiver em história, isso não tiver em história. Ou tu só convidas, isso é um Não, não. critério para convidar. É um Já conheceste o Ricardo Aruz Pereira? Não. Já, quem é que... Foi o André? O André de Freitas disse que ainda não tinha conhecido, por exemplo. Pá, fica um momento estranho, mas Fica eu um gosto sempre de momento perguntar. Estás a Como é que perceber? gostavas de conhecer o Ricardo Aruz Pereira? Por exemplo. Pá, em direto à história. Pá, foi há um ano e pouco, porque imagina, eu já tinha falado, o Manel Cardoso foi para Londres, tipo, no intervalo do programa, não é? E ele queria, tipo, fazer stand-up e ter a experiência, tipo, de Londres e portanto falei com ele e ele acabou por ficar em minha casa. Então ele chegou no fim de semana em que eles estavam a fazer o team building deles, acabaram o programa, e foram fazer um team building a Londres, tipo, pá, só passear. E então eu mandei mensagem ao Manel a dizer: olha, Manel, tipo, tu chegaste agora, mas se quiseres eu arranjo-te um spot já no domingo, porque eu ajudava a organizar essa noite, tipo, apesar de não ser minha. Já era conhecias MC, o tipo, Manel antes dele ir para lá? tinha ou... estado com o Manel Ah. uma ou duas vezes. Tipo, fui ver, pá, já tinha visto, conhecia E- bem o trabalho do Manel, não é? Pois, ele foi falando contigo porque queria ir para lá, foi isso? Sim, tipo, foi-me perguntando como é que era, depois começámos a falar um bocadinho mais e surgiu ele ir morar lá para casa, porque depois também o meu colega de casa saiu, tipo, porque é super difícil encontrar casa em Londres e houve ali um espaço. Pronto, ele acabou por ficar lá em casa há algum tempo. Mas no início ele ia só ficar uns dias, pá, o Ricardo estava lá e estava lá a equipa toda, mas a equipa toda já tinha ido. O Ricardo é que ficou mais um dia, tipo, porque só tinha ido no sábado, eu não percebi muito bem, tinha ido no sábado, a equipa tinha ido na sexta, portanto ele ia ficar até segunda, ia ficar mais um dia. Epá, e então eu digo ao Manel: queres vir atuar, etc. E ele: epá, bora no domingo, a equipa toda já foi quase embora, bora. Então eu marco um open mic, pá, super, tipo, pá, nível baixo em termos de comédia, mas que é fixe, tipo, podes falhar, não há pressão, não está lá ninguém.
Pá, e de repente chega lá o Manel, tudo bem. Acho que ele até tinha a mala. Ou não, já tínhamos ido a casa. E chega lá o Manel e o Manel vira-se. Epá, olha, o Ricardo é capaz de aparecer aqui. E eu... Então, mas calma. Ele trouxe, tipo... Epá, o ícone da comédia nacional para uma das piores noites de... Estás a ver? Tipo, o que é apresentar? Oh, Ricardo, anda cá ver uma boa noite de comédia. Pronto, e apresenta-se uma pessoa que está vestida de palhaço, que depois é... Estás a perceber? Tipo, até podia ser bom, mas naquele caso não era. Pá, e então ele pode chegar a qualquer momento. Entretanto, como eu ajudo a organizar a noite, eu nem era para atuar, eu era para ser o bringer do Manel, que aquela noite até é bringer. Mas depois, entretanto, surgiu a oportunidade de eu abrir a noite. Pá, então eu abri, mas na minha cabeça é... Pela porta, daqui a 1 minuto da minha atuação, vai entrar o Ricardo Araújo Pereira e o meu instinto, acho que era thank you, good night. Não tivesse há 30 segundos, estás a ver? Tipo, parar logo, porque eu acho que eu desmaia. Estás a ver? Tipo, epá, não estás à espera de uma pressão, talvez que se calhar gostavas de ter uma boa atuação, não é? Pronto, pá, e depois eu atuo, etc. O Manel vai na segunda parte e o Ricardo chega no intervalo. Pronto, e conhecemos aí, depois tipo, fomos jantar, mas teve piada porque o Ricardo também chegou lá e disse assim: pá, se quiserem vir jantar, tipo, convidámos para jantar, mas também não vos quero incomodar. Como se na minha vida, tipo, eu tinha um risoto em casa, mas tipo, não vou deixar, tipo, estás a perceber? Não vou deixar de ir jantar. Pá, já agora onde é que foram jantar? Pá, fomos jantar a Piccadilly Circus, porque é o único sítio que está aberto, que em Londres fecha. É tipo a malta que não conhece, que é a cena dos ecrãs, onde tens os ecrãs em Londres, mesmo no centro. Há lá um restaurante que alguém conhecia, porque também tivemos um amigo a ir, tipo, que já fez stand-up, mas não faz stand-up, pronto, alguém está lá, o Pedro conhecia. E então fomos a esse, mas era porque era a única cena que estava aberta, tipo, e era bom, tipo, mas nada especial. Mas foi muito giro porque do nada estás em Londres, tipo, uma cena, nem sabia que o Manel avisa-me na quinta que vai ou na sexta, ou já cá estou, de repente vou atuar, já penso, ok, vou atuar com o Manel fixe. 3 aparece lá o Ricardo e vamos todos jantar, tipo, pá, e falámos de comédia, foi fixe, foi muito fixe. Por minutos que o Ricardo não te viu a atuar, é isso? Sim, não tive uma noite particularmente boa, mas e agora fui atuar acho que foi ao Maria Matos, e acho que também por minutos, acho que o Ricardo também foi lá ver e também por minutos, pá, foste com o Guilherme Duarte, não é? Exatamente. Eu sei que se calhar por mim, tipo, as pessoas estão a ouvir isto e pensam, pá, está bem, que necessidade de approval, mas pronto, tu gostas sempre de perceber depois, até perceberes o feedback, estás a ver, até dizes, pá, mas curtiste, mas ainda assim tive lá imensa malta que admiro, não é, a atuar e tipo, receber feedback dessas pessoas. Estava lá, tipo, o Batáguas, o Guilherme Duarte, o Guilherme Fonseca, foi a Mónica Valgato, e acho que fomos só nós. Tu tens uma história sobre teres trabalhado numa escola para alunos com necessidades especiais em Londres, e um dos alunos uma vez deu-te uma cabeçada, não foi? Certo. E tiveste que levar pontos e tudo, não foi? Yeah. Depois de levares essa cabeçada, quanto tempo é que te levou até perceberes isto é uma história engraçada? Algum, tipo, até levar os pontos pelo menos. Mas sim, tem imensa piada porque foi a primeira porrada que começou porque não havia chá. O puto bateu-me porque não havia chá na escola. Nunca houve uma porrada que tenha começado por não haver chá, acho eu. E então, acho que há muita comédia aí. Mas sabes que também é um bocado... Quando falas, a malta não tem experiência com estes miúdos, portanto pensa sempre que é tipo, não podes tocar aí, ou não podes fazer, tipo... É sempre um ponto muito sensível, quando na verdade existe muita comédia, não necessariamente punching down, mas tipo, sobre estes miúdos, estás a ver? Que é só de coisas que eles dizem e da forma como veem o mundo, tem graça. Mas também, tipo, também pode ser punching down, não é por aí, mas tipo, simplesmente as pessoas levam logo para isso. Claro, mas a minha questão é, quando acontecem assim estas situações, uma pessoa na altura fica no fundo foda-se, não é? Sim. Os comediantes têm muita tendência de não, isto é stand-up. Nunca pensaste essa história poder... Já usei algumas histórias que se passaram lá. Essa especificamente nunca usei, porque também acho que o único ângulo que eu vejo é ser tipo o oposto, não haver chá, e tu queres andar à porrada por não haver chá, quando na verdade o chá é visto geralmente como uma coisa calmante, não é? Quando as pessoas estão nervosas. Claro. Mas acho que era o que estava a dizer, tipo, existe imensa comédia aqui que não necessariamente, tipo... de histórias que acontecem lá, mas que eu sinto que o público se encolhe sempre, porque, pronto, realmente os miúdos têm muitos problemas, mas às vezes o que tem piada é a forma como eles veem o mundo.
que é totalmente diferente, percebes? Eu tinha um puto muito rapidamente que ele dizia, eu tinha um miúdo que dizia muito, that's what she said. Tu não podias dizer nada, tipo, nem os professores podiam dizer, que ele dizia sempre isso. E a cena do The Office, não percebia. Um bocadinho, sim. E uma cena que tinha um puto que não percebia isso, estás a ver? Tipo, não percebia. Porque, pá, eles têm um bocado de dificuldade em perceber a ironia, especialmente os que estão no espectro do autismo. E então ele uma vez senta-se comigo, muito sério, e diz assim, pá, eu não gosto nada daquele aluno, porque eu não percebo. Ele está sempre a dizer that's what she said. Who the hell is she? Porque eu pensava que o outro aluno estava constantemente a citar uma pessoa, estás a ver? Tipo uma rapariga qualquer que só dizia estas coisas. Isto tem piada na circunstância dele não perceber o que é que se está a passar. Estás a perceber? Mas muitas vezes eu sentia que o público se fechava um bocado quando tu usavas estes exemplos. Ainda tens a ideia de gravar um solo em inglês para fechar o ciclo de Londres? Eu gostava muito, porque... Parece que tu parecia agora uma pessoa que tipo, se quer reencontrar com o avô desaparecido. Eu gostava muito de o ver. Então agora chega o Sr. Adelino e aparece. Pá, não, mas eu gostava porque sinto que a minha vida e a minha etapa em Londres não está acabado. Percebes? É o sonho. O sonho é sempre tipo tu conseguires, e pelo menos para mim, claro que depende de pessoa para pessoa, mas eu gostava muito de um dia tentar mais coisas fora, estás a ver? Tipo, mais em inglês. Também sinto que o inglês é uma língua muito mais económica para stand-up, estás a ver? Tipo, eu sinto que tem grandes benefícios, apesar de eu não me sentir se calhar tão à vontade. E portanto quero fazer coisas em inglês e também sinto que posso usar a mesma, tipo, havendo aqui um circuito de stand-up internacional, o que eu posso fazer é fazer cá espetáculos, gravar e pôr na net, estás a ver? Tentando alimentar, também perceber qual é que é o feedback e não quer dizer que não quero fazer em português, também quero, mas acho que já que tenho algumas coisas em inglês faz-me sentido, e a malta em Portugal não vai deixar de perceber o espetáculo em inglês. Nós temos um inglês bom o suficiente para perceber, acho eu, na generalidade as pessoas vão perceber o espetáculo. Portanto acho que também não estás a perder necessariamente, se eu agora lançar um solo em inglês, não estou necessariamente a não alimentar com solo. Achas que já tens material suficiente então para fazer esse solo, tipo 1 hora, texto solo? Acho que às vezes não está preparado, tipo, será que alguma vez vais estar 100% preparado se não tens os anos que eles têm, não é? Tipo, que a malta lá fora tem. Acho que é um bocado, construís um texto, ir testando o máximo possível, mas pôres uma data, tipo, naquele dia vou gravar isto, vou fazer isto. A cena do solo é testares pelo menos, se calhar algumas vezes tudo junto, não é? Tipo aquela hora. Certo, ou sim, não? podes ter, mas também podes ter um solo, um show de 1 hora que não é necessariamente gravado, percebes? Que é tipo um work in progress, tipo, está a trabalhar sim, claro. E começas por aí e de repente só dás o solo quando já tiveres tudo, pronto, e as pessoas já sabem que vão work in progress e já vão com a expectativa, tipo, se calhar o bilhete é mais barato ou o que quer que seja, e depois a partir daí é que lanças o solo. Agora, eu acho que lá está, é aquilo que eu também digo em relação ao conteúdo da net. Acho que é fazer-se, tipo, preocupar muito com a piada e ser o centro de tudo, estás a ver? Se tem piada ou se não tem, se a ideia é boa ou se não é, mas tipo, também tentares fazer em quantidade para depois poderes, porque senão se estás sempre, que só queres o perfeito, acabas por estar sempre a parar-te a ti mesmo. Tipo, paras sempre as ideias porque isto não tem piada. Até tentar, tipo, não teve piada. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Estás a ver? Tipo, especialmente quando tens este espaço para testar, não é? Não estás a cobrar dinheiro às pessoas, as pessoas, tipo, não estás a... Eu sei que é difícil, isto é mais fácil de falar do que depois estar em palco e as coisas estarem a correr mal, não é? Mas acho que deve ser muito essa visão de tentar fazer o máximo possível. Acho que é um bocado por aí. Mesmo para terminar, obviamente ainda tens 24 anos, voltaste agora a Portugal. Portanto ainda... apesar da aposta que já tens nas redes, lá está, quando ainda estavas em Londres, mas quais é que achas que são então os próximos passos ou os objetivos que tens para um futuro a curto prazo? Vamos dizer curto, médio prazo. Curto, médio prazo, então. Curto, médio prazo. Porque depende tudo do Covid, percebes? Tipo, sim, portanto, claro. Eu acho que eu gostava. Sim, estou a assumir que está tudo bem com o mundo. Que o Covid acaba amanhã, exatamente. Sim, exato. Eu acho que quero começar a fazer conteúdo, quero tipo subir o nível do conteúdo, não necessariamente das piadas, tipo as ideias, tipo serem melhor produzidas e tipo conseguir fazer coisas mais complexas. E como é que para o meu canal. Como é que queres concretizar isso?
Ajuda de concretizando isso, profissionais? é tipo, pá, ajudas profissionais, tipo, agora tipo, eu só não faço isso porque também estou limitado, não posso sair, não posso ir a um estúdio. Pá, tens que investir algum dinheiro, investir algum tempo, tipo, falares com malta que gostes de escrever e tipo, também teres mais cabeças a pensar, pensares num formato. Associar-te a uma produtora ou um agente é uma coisa Epá, que isso passa tira- pela isso- cabeça ou Eu acho que achas para que já ainda não tenho que o fazer. Agora tira um bocado de dores de cabeça. Tipo, não estou a dizer, tem muitos benefícios. Só estou a dizer, para já com o Covid realmente eu não Sim, estou a fazer sim. espetáculos. Claro. Acho que tira muitas dores de cabeça no que é a produção, no que é alguém também que já tem mais experiência a guiar tem algumas coisas, mas para já, neste preciso momento, acho que não me seria super útil. E pá, já tive às vezes malta que não tem nada a ver, tipo malta que quer ser meio começar-se no agenciamento, estás a ver? Tipo propostas de Instagram, malta que não faz sequer agenciamento, não é? Mas pronto, e acho que é um bocado por aí, é tipo tentar fazer um conteúdo melhor, tipo em termos de produção, porque eu acho que as pessoas também, ok, já fiz isto, já foi fixe, estás a ver? Já fiz estes vídeos, qual é que é o próximo, qual é que é o teu próximo passo? Ir sempre evoluindo, a pouco e pouco. E portanto eu sinto que esse é o meu próximo passo quando conseguir fazer. Até lá vou fazendo as coisas que consigo. Também estou a trabalhar no 5, que é uma cena incrível. Agora ou seja, a tua ocupação Diária, não sei quase. se é full time, mas diária é o 5, é isso? Epá, esse é o 5 e imagina, quando às vezes tenho mais tempo, porque já gravei, por exemplo, amanhã vou gravar, ou quer que seja, tipo um exemplo, gravo e depois estás a ver, já está gravado e depois tenho há uma semana, se calhar, enquanto vai lançar aquela, em que estou um bocadinho mais relaxado e posso gravar, ter mais ideias para o meu canal, porque sim, acabam por ser sempre as duas para mim, não é? Porque o 5 também, de certa forma, sou eu, mas para alimentar o meu canal. Eu acho que portanto, tenho esses projetos que estão a acontecer e a fazer coisas para mim, mas gostava de ter um conteúdo que fosse mais tipo, epá, já foi feito isto, ver o que é que já foi feito, porque os vídeos do minuto já foi feito, já muita gente fez, etc. Tento ter ideias um bocadinho diferentes, nem sempre, tipo, são sempre diferentes, mas tipo, às vezes pegas sempre em modelos que já fiz vídeos sobre tipos de amigos, não é a minha coisa preferida, mas percebo para a consistência que tens que fazer. Tipo, pá, é piada, tem graça, bora, a seguir já outra ideia. Tipo, não vou estar aqui agarrado a não fazer porque não vou estar parado por causa disso, percebes? Desde que, Certo. obviamente, não estás a copiar ninguém. Estás só a arranjar um formato que é bastante conhecido. Não é o meu preferido. Mas gostava de, com o próximo conteúdo que lanço, tipo, ok, isto é um up the game. Tipo, isto aqui agora é diferente. Então que tipo de formato é que... Epá, não quero revelar. Eu já tenho uma coisa na cabeça, mas gostava que fosse surpresa. Ok. Mas pronto, para além disso, também gostava de fazer um solo, uma data, tipo, começar a experimentar muito texto, tipo quase em volume. Agora tenho escrito bastante stand-up também. Pá, e depois fazer aí umas datas que sou eu, isto abre, sou eu uma hora, pá, falhei aqui, acertei ali, faço eu meia hora com outra pessoa e vamos testando, percebes? Até que depois lanço um solo, tipo, e vou construindo a partir daí. Acho que é fazer muitas coisas. Acho que o mais importante é teres a motivação e, pá, e todos os dias escreveres e seres estimulado pela piada. E é um bocado por aí que eu tento levar as coisas. Não sei se está certo ou não. Se calhar daqui a uns anos vou estar arrependido disto. Ok, Vasco, muito obrigado. Para terminar, ouvimos um beat do Seinfeld, que foi o comediante que tu escolheste. E neste caso fui eu que escolhi este beat. E mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado o convite. The question is this. What have I been doing? Everybody says to me, hey, you don't do the show anymore. What do? I'll tell you what I do. Nothing. Yeah, I know what you're thinking. That sounds pretty good. You're thinking, I might like to do nothing myself. Well, let me tell you, doing nothing is not as easy as it looks. You have to be careful. Because the idea of doing anything, which could easily lead to doing something, that would cut into your nothing, and that would force me to have to drop everything. O Humor à Primeira Vista é um podcast da ESCS FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do Jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho. Jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. As fotografias deste episódio foram gentilmente cedidas pelo Vasco Elvas e são do Guilherme Martins. A ilustração deste episódio é do Nuno Amaral. O logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia.
Segue o podcast no Instagram em @humoraprimeiravista.podcast. Eu estou pelo Instagram em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter em Gustavo Rito Carvo. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista, avalia o podcast e deixa comentários, isso ajuda-nos. Protege-te a ti e aos outros durante este novo confinamento. Obrigado por ouvires este episódio, eu continuarei a estar por aqui, quinzenalmente às quintas. Até um dia.